Os melhores especialistas humanos rezam fervorosamente para a montanha todas as noites, induzindo-os a oferecer suas almas, transformando-se finalmente em estátuas sazonais com asas completamente solidificadas. Todos deveriam ser gratos à montanha. Acontece que eu não sou mais um humano, mas uma montanha demoníaca de Kunlun corrompida pela sujeira. Mas ao mesmo tempo, também sou o único demônio que pode salvá-los no apocalipse, simplesmente porque as armas nucleares, das quais a humanidade se orgulhava, se tornaram sucata após a chegada de fantasmas e espíritos malignos globais. Os males de nível S tratam a civilização como brincadeira de criança. Para sobreviver, eles não têm escolha a não ser entrar nesta terra proibida até para os deuses. No entanto, o que eles não esperavam era que, apenas com um olhar, aparecesse a prévia da trágica armadilha diante deles. Este é o preço para os mortais espreitarem os deuses. Neste momento, eu apenas abaixo o olhar, uma pressão invisível. Instantaneamente despedaçou o jovem chamado Lin Jian no local, e ele estava segurando apenas uma faca horizontal especial para matar fantasmas, e a ponta da faca estava até apontada para o próprio coração. Mas ele ainda resiste àquele oráculo em sua mente que o faz oferecer-se. Justamente neste momento, uma sensação de fome que parecia engolir o céu e a terra, instantaneamente inundou minha razão. Embora eu precise de comida, mas não da carne e sangue desses humanos insignificantes, a energia que eles podem me fornecer não é suficiente nem para encher meus dentes. Então uma ideia ousada apareceu na minha mente. Se eu mordesse este humano, no máximo seria apenas um pedaço extra de carne podre sem nutrição. É melhor deixá-lo se tornar minha língua, para procurar um suprimento constante de comida para mim. Afinal, agora sou apenas uma grande montanha imóvel. Para evoluir para uma forma completa antes do fim da contagem regressiva de 300 dias, então preciso de alguém que possa trazer aqueles deliciosos fantasmas para perto da minha boca. Então, enquanto eu retirava a pesada pressão mental que era suficiente para esmagar sua alma, minha voz mais uma vez entrou na mente de Lin Jun. Com a liberação da pressão, a ideia louca de Lin Jun de cometer suicídio recuou como uma maré. Ele saltou da lama de repente, respirando pesadamente. Ele não entendia por que a outra parte o deixaria ir. Mas no segundo seguinte, ele ficou chocado. Fantasma faminto. Isso não é fácil de controlar? É um fantasma seguro que está sendo monitorado o tempo todo? Além de comer um pouco mais, não há agressividade. Como poderia estar fora de controle? Se não for interrompido a tempo, ele comerá toda a cidade. Milhões de pessoas não sobreviverão, e sua única maneira de sobreviver é enviá-lo para cá. Me alimente. Depois de ouvir isso, Lin Jian ficou diretamente paralisado no local, com o cérebro em branco. Porque isso é muito louco, um deus maligno de uma área restrita que acabou de massacrar todo o seu esquadrão de elite. Não só poupou a si mesmo, mas até emitiu um aviso aos humanos, e o líder é nosso humano. Antes que Lin Jian pudesse reagir, um vendaval surgiu do nada, empurrando Lin Jian diretamente para aquele. O helicóptero estacionado no céu distante, vendo o helicóptero balançando, desaparecendo na noite. Eu fechei meus olhos lentamente. Ao mesmo tempo, o Departamento de Assuntos Anormais da cidade de Lingai. Dentro do quartel-general aéreo, o diretor Li Zhengugo encarava fixamente as imagens borradas na tela. Suas mãos estavam tremendo. Aquilo estava equipado com os melhores tesouros anti-drone de toda a China. Eles nem sequer viram a face daquele monstro e foram completamente aniquilados no sopé da montanha. Que nível de existência era aquele? Classe S mesmo uma aberração fantasma de classe S não conseguiria, apenas com sua aura, fazer com que esse grupo de elites experientes morresse voluntariamente em um instante. Justamente nesse momento, a porta do armazém se abriu, e Lin Jian, com uma expressão atordoada, entrou cambaleando. Ele agarrou firmemente o braço de Li Zhengugo, suas unhas cravando profundamente na carne, com medo e intensidade sem precedentes em seus olhos. Diretor Li, bloqueie o Distrito Oeste por 3 dias. Temos apenas 3 dias. O faminto fantasma sob o restaurante ocidental vai nos comer a todos. Se não o enviarmos para a montanha Kunlun para alimentar aquele grande ser, a cidade de Lingai se transformará completamente em um inferno. Assim que essas palavras foram ditas, todos na sala de comando ficaram instantaneamente perplexos. Por que enviar uma aberração fantasma? Para alimentar outra aberração fantasma era simplesmente uma fantasia para eles, humanos. O vice-diretor Liu Longbo franziu a testa e bufou friamente. Lin Jian, você foi contaminado mentalmente? Sem mencionar a questão de alimentar aberrações fantasmas, apenas as flutuações de energia do faminto fantasma sempre foram muito estáveis. Como uma mera aberração fantasma de classe C poderia destruir a cidade? Acho que você foi aterrorizado por aquele monstro da montanha Kunlun. De fato, nos dados de monitoramento do Departamento de Assuntos Anormais, o faminto fantasma é como um porco que só come lixo. Terrivelmente dócil. Lin Jian virou a cabeça bruscamente, aqueles olhos de cobre injetados de sangue olhavam fixamente para Liu Longbo, um brilho de frieza passando por seus olhos.
Vice-diretor Liu. Você se atreve a apostar? Você se atreve a apostar a vida de milhões de pessoas em toda a cidade para ver se aquele grande ser está brincando? Ao ouvir isso, Li Zengugo olhou para o jovem à sua frente, geralmente calmo, mas agora agindo como um louco. Um pressentimento sinistro surgiu repentinamente em seu coração. Se fosse verdade, então esta seria a primeira vez na história da humanidade a receber uma contagem regressiva para a morte vinda de um deus. No entanto, o vice-diretor Liu Longo, depois de ouvir isso, pulou repentinamente, apontando para aquela sombra fantasma ainda comendo lixo no porão na tela, com um rosto cheio de desdém. Que absurdo! Apenas com esse lixo de classe C, você diz que ele pode destruir a cidade de Lingai. Acho que você foi lavado o cérebro por aquele monstro da montanha Kunlun. De fato, aquele fantasma faminto nas imagens de vigilância está agora encolhido docilmente no canto, sem ousar atacar nem mesmo um gato de rua. Eu pensei que Lin Jun se sentiria culpado com esses fatos diante de seus olhos, mas Lin Jun apenas levantou friamente a cabeça. Não havia a menor hesitação naqueles olhos heterocromáticos, mas revelavam uma firmeza surpreendente. Vice-diretor Liu, você pode não acreditar, mas se a profecia se tornar realidade, mesmo que apenas uma pessoa morra, você pode assumir a responsabilidade? Justamente quando Liu Longo ficou vermelho de raiva, pronto para refutar, o diretor Li Zengugo, que estava em silêncio, de repente falou: transmitam minhas ordens. Alerta máximo em toda a cidade. Mobilizem todos os esquadrões destruidores, cerquem o restaurante Nordeste. Então esperaremos até o fim da contagem regressiva. Com o passar do tempo, quando faltavam apenas 10 minutos para o fim da contagem regressiva, aqueles que já estavam emboscados ao redor do restaurante, os especialistas assassinos finalmente não puderam mais se conter. Um deles, um manipulador de fantasmas assassino, Hua Bing, entrou lentamente na zona bloqueadas, ombando do diretor e daquele bando de velhos. Vocês estão ficando cada vez mais senis. Na verdade, acreditam em alguma profecia do fim do mundo. Vou cortá-lo com uma faca e voltar para casa para continuar dormindo. Nesse momento, a voz ansiosa do capitão veio do fone de ouvido. Hua Bing, não seja impulsivo. O diretor ordenou que esperemos até o fim da contagem regressiva. Esperar o quê? Hua Bing zombou, e a longa lâmina em sua mão de repente explodiu com uma luz vermelha ofuscante. Esse é o poder da regra da grande faca fantasma assassina, cortando. Ele saltou alto e cortou ferozmente a cabeça daquela águia fantasma. Eu pensei que com este golpe, a frágil águia fantasma seria dividida em dois, mas a cena seguinte chocou a todos. Apenas ouviram um som de metal batendo, aquela águia fantasma que ainda estava mordiscando o lixo. De repente, levantou uma pequena mão preta e, usando apenas 2 dedos, prendeu aquela faca assassina que era conhecida como indestrutível. Hua Bing ficou instantaneamente atordoado. O suor frio em sua testa surgiu instantaneamente, tentando desesperadamente puxar a longa lâmina de volta. Mas descobriu que a faca parecia estar soldada nos dedos do oponente. Isso é impossível! Nesse momento, aquela águia fantasma que estava sempre com a cabeça baixa de repente levantou a cabeça. Aqueles olhos sem esclera olharam fixamente para Hua Bing, e os cantos de sua boca se abriram lentamente neste momento, revelando 2 fileiras de dentes finos como tubarões. Quase ao mesmo tempo, todas as telas grandes na sala de comando de emergência instantaneamente ficaram vermelhas. O som do alarme cortou o ar horrivelmente. Diretor, o nível de energia explodiu. Nível A está aumentando constantemente. O grito aterrorizado do técnico fez o coração de todos parar. Liu Longo, que originalmente pensava que isso era alarmismo. Nesse momento, seu rosto estava pálido como papel, e ele caiu sentado no chão, realmente prevendo o que aconteceria. Como isso é possível? Mas o pior ainda estava por vir. Quando a contagem regressiva chegou a 0, o bebê fantasma de repente soltou um grito agudo para o céu. O som não era como de um bebê, mas como de inúmeras almas penadas gritando ao mesmo tempo. E esse choro, seguindo o ar e as ondas de rádio, cobriu instantaneamente um raio de 10 quilômetros. Então, algo inesperado aconteceu. Aqueles exorcistas que estavam cercando a área, homens e mulheres, todos começaram a gritar de dor no chão, agarrando suas barrigas ao mesmo tempo. Ah, minha barriga! Minha barriga dói tanto! Seus abdômenes incharam loucamente a uma velocidade visível a olho nu, como balões cheios de ar. Em apenas alguns segundos, rostos distorcidos e aterrorizantes surgiram nas peles esticadas de suas barrigas. Esses eram os bebês fantasmas da nova geração prestes a romper seus corpos. O assassino de gelo mais próximo já estava aterrorizado. Sua barriga inchou ao máximo. Como se fosse explodir a qualquer momento, ele largou desesperadamente o punho da faca, tentando escapar. Obviamente, o fantasma faminto não tinha intenção de deixar escapar essa sobremesa que lhe foi entregue.
E neste momento, na sala de comando, reinava um silêncio sepulcral, apenas o som rangente e nauseante da mastigação ecoava nos ouvidos de todos através dos alto-falantes. O fantasma faminto virou a cabeça e olhou para a câmera de vigilância. Aqueles olhos negros, através da tela, pareciam estar olhando para cada pessoa na sala de comando, revelando um sorriso cruel e ganancioso. Mal sabia ele que, apenas transmitindo através de ondas eletromagnéticas, ele fez com que várias técnicas femininas na sala de comando caíssem no chão, agarrando suas barrigas. Gritos aterrorizados ecoavam sem parar, e até era possível ver pequenas mãos ciano-escuras arranhando loucamente as barrigas. O vice-diretor Liu Longbo cambaleou ao ver isso, obviamente aterrorizado, apenas segurando desesperadamente as pernas da mesa. Seus olhos estavam vidrados. Acabou, tudo acabou. É um nível A. É um nível A que pode destruir uma cidade. Um tapa estalado e nítido silenciou a sala. O diretor Lee Zengugo, com os olhos vermelhos, deu um tapa no rosto de Liu Longbo com tanta força que até 2 dentes voaram. Este é o preço por você não acreditar no domínio de Deus. Lee Zengugo então se virou e olhou para as técnicas que estavam gritando de dor. Um traço de dor brilhou em seus olhos, mas acima de tudo, a frieza de um comandante. Equipe médica, leve-as para baixo. Use sedativos e talismãs de vedação para suprimir temporariamente os fetos fantasmas. Se não puderem ser suprimidos, execute o procedimento de eliminação. Não devemos permitir que os bebês fantasmas eclodam no quartel-general. Justamente neste momento, o capitão do esquadrão destroyer transmitiu do outro lado da tela um grito de desespero. Diretor, este monstro ainda está evoluindo. Ele comeu O. E ele também criou asas. Esse é o quebra-cabeça do demônio pássaro canouro. O demônio pássaro canouro já exterminou um exército inteiro com seu terror e estranheza. Agora, este fantasma faminto realmente herdou perfeitamente essa habilidade de matança aérea através da devoração. Lee Zengugo respirou fundo. Um traço de determinação brilhou em seus olhos. Não podemos mais lutar de frente. Transmita minhas ordens. Ative a última carta na manga, deixe o esquadrão suicida levar embriões altamente concentrados e corra para dentro, levando-o ao centro da formação do fantasma da vingança. Mesmo que seja preenchido com vidas humanas, devemos colocá-lo lá dentro. Neste momento, sobre as ruínas do restaurante do Nordeste, uma batalha trágica está acontecendo. Para capturar este fantasma faminto evoluído, 3 membros do esquadrão suicida vestindo roupas de proteção pesadas, segurando carne e sangue de fantasmas que exalam a fragrância de bebês, eles correram para o alcance de ataque do fantasma faminto sem hesitação. Com certeza, a ganância é a maior fraqueza desse monstro. Diante da iguaria que foi entregue, o fantasma faminto temporariamente abandonou o massacre, a formação de asas negras atrás. Instantaneamente cobriu os 3 bebês. No momento em que ele estava festejando, centenas de exorcistas que já estavam emboscados ao redor atacaram ao mesmo tempo, iniciando a formação com um rugido. 108 pedras preciosas de supressão de fantasmas brilharam com uma luz dourada ofuscante ao mesmo tempo. Uma cortina de luz dourada, como uma tigela virada para baixo, instantaneamente prendeu o fantasma faminto que ainda não havia reagido. Embora tenha custado 3 vidas, finalmente o prendeu. Em seguida, a polícia armada já estava de prontidão. O helicóptero de ataque pesado baixou um cabo de aço e rapidamente enganchou a enorme gaiola da formação de supressão de fantasmas, levantando-se dificilmente nesta chuva cinzenta que enche o céu. No entanto, as coisas não estão indo bem. A voz do piloto estava cheia de choro. Não está bom. A máquina número 3 não vai aguentar. Está batendo lá dentro. O cabo de aço está quebrando. Instantaneamente, o fantasma faminto preso na gaiola era ainda mais violento do que todos imaginavam. Depois de perceber que estava preso, começou a bater loucamente na cortina de luz. Pum, pum, pum. Cada impacto é como um martelo pesado batendo no coração de todos. Logo, com um som nítido, a gaiola que afirmava poder suprimir o médico fantasma de nível A, na verdade, rachou uma fenda. Lin Jun sentou-se na máquina número 2 e suas pupilas encolheram ao ver esta cena. Não está bom. Ele vai sair. Eles pensaram que sacrificar o esquadrão suicida, usar todas as pedras de supressão de fantasmas seria infalível. Quem diria que este fantasma faminto, depois de devorar o esquadrão suicida, o poder explodiu novamente. Com um rugido, o fantasma faminto soltou um grito agudo. Uma onda sonora invisível instantaneamente quebrou o para-brisa da máquina número 3. O piloto foi transformado em carne picada antes mesmo de soltar um grito. A máquina número 3 descontrolada caiu girando, fazendo com que toda a gaiola tremesse violentamente. Ao ver isso, o coração de Lee Zengugo esfriou até o fundo do poço. Acabou, acabou. Uma vez que a perseguição comece, este fantasma faminto escapará completamente. Às vezes, não apenas esta área será devastada, mas o plano da cabeça do grande adulto da montanha Kunlun também fracassará completamente.
No entanto, um traço de crueldade brilhou nos olhos de Lin Jun. Ele pegou uma conta escura no bolso. Era o orbe das 10.000 almas, um tesouro da divisão Qingji. Disse que dentro estão seladas dezenas de milhares de almas desesperadas, a mais irresistível iguaria para os fantasmas. Já que não consigo segurar, então não segure. Corte tudo. Jogue essa coisa para baixo. Eu vou guiá-lo pessoalmente. Li Zengugu, do outro lado do comunicador, ficou imediatamente atordoado depois de ouvir isso. O quê? Lin Jun, você está louco? Sem a agulha de exorcismo, aquele fantasma vai te despedaçar em um instante. Lin Jun, volte para mim. Não há tempo para explicar, feioso. Quer comer? Venha pegar, vovô. Com certeza. O fantasma faminto que estava destruindo a jaula de repente parou quando sentiu o hálito do orbe das 10.000 almas. Ele cheirou avidamente a fragrância desesperada de fantasmas no ar, jogando para trás o medo dos fantasmas. Soltou um grito animado e evoluiu para um raio negro, correndo para o helicóptero onde Lin Jun estava. Vendo isso, Lin Jun não hesitou e saltou. Ele não pulou em direção ao helicóptero. Em vez disso, ele saltou diretamente para o abismo abaixo. E abaixo está o território da montanha Kunlun, o adulto Tianji. Sua entrega chegou. No momento em que Lin Jun estava caindo, o tempo pareceu se estender infinitamente. Ele olhou para o céu sombrio acima, observando o fantasma faminto que o perseguia de perto com a boca escancarada. Um traço de libertação surgiu em seu coração. Eu vou morrer? Justamente neste momento crítico. Um hálito terrível e indescritível jorrou daquela cordilheira escura abaixo sem aviso. Essa era a vontade de um deus. Toda a montanha Kunlun parecia ter ganhado vida, sob o olhar aterrorizado de Lin Jun. As rochas duras na superfície da montanha de repente começaram a se contorcer como um líquido. Então, dezenas de milhares de globos oculares escarlate se abriram na parede da montanha, olhando fixamente para o minúsculo fantasma faminto no ar. Esta cena deixou todos pasmos. O fantasma faminto, que ainda estava olhando e se preparando para saborear a sobremesa de Lin Jun, de repente congelou no ar. Em seus olhos sem pupilas, pela primeira vez, revelou um medo mais forte que o dos humanos. Ele sentiu uma esmagadora superioridade na posição. É o predador supremo no topo da cadeia alimentar a caçar as presas inferiores. O fantasma faminto solta um grito estridente. As asas nas costas batem freneticamente, tentando escapar rapidamente desta zona proibida aterrorizada, mas não importa como ele lute. O corpo é preso por algum tipo de força invisível e só pode observar a montanha gigante abrir a boca. Essa é uma boca gigante abissal que pode engolir o céu e a terra, incontáveis tentáculos negros como correntes das profundezas do inferno. Perfuraram o vazio num instante, envolvendo o fantasma faminto com força. Longe, na sala de comando do QNGYju. Vendo esta cena através do ecrã, todos ficaram tão assustados que desabaram nas cadeiras. O que é isso? O antes invencível fantasma de classe A é tão frágil como uma mosca presa numa teia de aranha em frente a estes tentáculos por todo o céu. À medida que os tentáculos apertam, arrastam gradualmente o fantasma faminto preso para a boca gigante. O fantasma aterrorizante que fez toda a cidade desesperar desapareceu assim naquela boca gigante abissal. O mundo ficou em silêncio. Lin Jun não caiu para a morte. Um tentáculo gentil e um pouco estranho o apanhou firmemente a 10 metros do chão. Em seguida, colocou-o suavemente no solo úmido. Ele olhou para a montanha mágica imponente à sua frente e a reverência no seu coração atingiu o auge. Obrigado, Lorde Céu e Terra, por salvar a minha vida. E nas profundezas da montanha, a minha consciência está a passar por uma evolução sem precedentes. Jin, consumo bem-sucedido. Consumo de alvo de classe A, fantasma faminto mutante. Obtenha 3.000 pontos de energia. Obtenha fragmentos de regra, ataque sônico, regeneração rápida. À medida que esses sons ressoavam, uma sensação indescritivelmente agradável espalhava-se por todo o corpo. A fome originalmente enlouquecedora finalmente obteve um vislumbre de alívio, e até mesmo os sinos da morte com a contagem regressiva constante tornaram-se menos estridentes. Comparado com a alma pobre dos humanos, este estranho cheio de poder de regras é simplesmente uma iguaria suprema. Imediatamente, eu fiz a voz soar novamente na mente de Lin Jun, com um toque de desejo insatisfeito. Tem mais? Esta experiência é muito boa. Lin Jun estremeceu ao ouvir isto. Esse era um monstro de classe A que quase destruiu a cidade. Na boca deste senhor, é apenas uma sobremesa. Definitivamente há, contanto que Lorde Céu e Terra goste. Nós, o QNGYju, não, toda a China, está disposta a encontrar mais dessas sobremesas para você. Devo dizer, este é na verdade um negócio vantajoso para todos. Os humanos não conseguem eliminar as estranhezas e eu preciso de comer. Cada um de nós obtém o que precisa. Muito bem. Eu lentamente retraí os tentáculos por todo o céu e transformei-me novamente naquela silenciosa montanha Kunlun. Digam a esses vermes para enviarem a lista. Estou faminto há muito tempo.
Isso nem é o suficiente para satisfazer o apetite. Enquanto isso, na sede do Bureau de Facilidade em Pequim, uma reunião de altíssimo nível sobre o plano Posição Celestial está sendo convocada urgentemente. Loucura. Isso é simplesmente uma loucura. Um ancião vestindo um terno Zonsan, Kuikinzi, um veterano do Bureau de Facilidade, tremia de raiva. Vocês estão tratando uma divindade maligna desconhecida de nível S como um salvador e querem que o país inteiro a reverencie? Lee Zengugo, acho que você está realmente senil. E se ele ficar satisfeito? E nos comer também? Essa pergunta atingiu o coração de todos como um martelo pesado. De fato, na história da humanidade, nunca houve um precedente semelhante de depositar esperança em um monstro indescritível. Esta situação não é diferente de negociar com um tigre. Muitos generais conservadores, depois de ouvir isso, concordaram. O velho Kui está certo. Ainda temos o chefe de Estado, o velho Lu, e 3 artefatos ancestrais. No pior dos casos, podemos lutar até a morte, mas não podemos entregar o destino do país a um fantasma. Diante da multidão o acusando, Lee Zengugo apenas silenciosamente tirou um arquivo ultrasecreto de sua pasta. Olhem isso. Estes são os dados da recuperação de entidades fantasmagóricas em todo o país nos últimos 6 meses. Até que todos abriram o arquivo em dúvida. Imediatamente depois, algo inesperado aconteceu. Quanto mais olhavam, mais pálidas ficavam as faces de todos. O índice mostrava que a recuperação de entidades fantasmagóricas de nível S aumentou 7 vezes. A probabilidade de entidades fantasmagóricas de nível A ficarem fora de controle aumentou 300%. Estima-se que, no próximo ano, a China enfrentará uma catástrofe. Números chocantes, como adagas afiadas, perfuraram as defesas psicológicas de todos os presentes. Lee Zengugo sorriu amargamente. Senhores, não temos tempo. Não é que eu queira ser esse louco, mas além daquele adulto na montanha Kun, em quem mais podemos confiar? O silêncio tomou conta do local. Justamente quando todos estavam presos no desespero e no conflito, aquele velho que estava sentado na posição principal, descansando com os olhos fechados, conhecido como Deus Guardião da China, Lu Zhen, o chefe de Estado que guarda o destino do país há 100 anos, abriu lentamente os olhos. Naqueles olhos enrugados, não havia turvação. Apenas uma lucidez que penetrava as questões do mundo. Suspirou. Já que não podemos matá-lo, então vamos fazer amizade. Transmita a minha ordem. Plano de posicionamento celestial. Inicie imediatamente. O nível é SSS, o mais alto segredo. Quem ousar obstruir será punido por traição. Esta decisão final mudou completamente o curso da história. Uma era de coevolução entre humanos e deuses se inicia. Enquanto isso, na Federação Livre do outro lado do oceano, sede da Não-K, uma discussão igualmente acalorada está em andamento, diz MacDotto com seriedade. Aquele antigo país oriental tem andado estranho ultimamente. Nossos espiões enviaram mensagens de que eles estão perto do Monte Kun. Reuniram um grande número de tropas e até flutuações de energia desconhecidas. E o chefe de Estado, sentado à cabeça da mesa, franzindo a testa. Aquele Monte Kun não é uma terra árida? O general MacDotto zomba friamente. Não é? Pode haver um grande segredo ali. Segundo informações, aquele fantasma faminto, que originalmente deveria estar fora de controle, foi transportado para lá e desapareceu completamente. O que isso significa? Isso significa que a China dominou uma tecnologia para eliminar instantaneamente fantasmas de nível A, ou há algo escondido ali. Algo ainda mais terrível. Portanto, não devemos deixá-los ter sucesso. O chefe de Estado bateu forte na mesa. Seus olhos brilhavam com uma luz gananciosa. Você está certo. Se for um tesouro, devemos roubá-lo. Se for tecnologia, devemos roubá-la. A Federação Livre nunca permitirá que haja uma existência mais poderosa do que nós. Transmita a ordem. Deixe o segundo esquadrão de vigilantes se infiltrar na China. Eu quero saber o que está escondido neste Monte Kunlun. Não muito tempo depois, no sopé do Monte Kunlun, irregular e sinuoso, 3 figuras fantasmagóricas passaram silenciosamente pelas camadas de bloqueio. Zod, o espião líder, curvou os lábios com desdém. Esta é a área proibida mais alta da China? Depois de dizer isso, ele também tocou um anel em seu dedo que irradiava um brilho oleoso. Esse é o produto tecnológico do fantasma ocular de nível A, que permite que ele fique perfeitamente invisível em qualquer ambiente. E a beleza loira atrás dele, Lina. Olhando para o detector em sua mão, seu rosto estava um pouco pálido. Capitão, as flutuações de energia aqui são muito fortes. Devemos nos retirar primeiro? Zod zombou ao ouvir isso. Você é um covarde. Retirar? Somos o trunfo de elite da Federação Livre. Uma mera montanha quebrada pode nos comer? No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, uma rajada de vento frio fantasmagórico soprou repentinamente. Um membro Laula, que estava seguindo atrás, soltou um grito aterrorizado.
Minha perna! Zod se virou ao ouvir isso e viu algo que o fez. O couro cabeludo formigava de pavor. Laula, que antes estava bem, agora estava ajoelhado no chão, sofrendo terrivelmente. E suas pernas estavam se fundindo lentamente no solo como cera derretida. O mais aterrorizante é que seu rosto não mostrava dor, mas sim um sorriso estranhíssimo. Aquilo era um deus. Aquilo era um deus de verdade. Essa cena fez Zod ficar apavorado. Assim que ele tentou impedi-lo, no instante em que sua mão tocou Laula, uma força de vontade indescritivelmente terrível invadiu seu cérebro pela ponta dos dedos. Até aquele momento, ele finalmente entendeu o que significava ser irresistível. Aquilo não era uma montanha. Era um rio amarelo. Um antigo deus maligno adormecido. Zod soltou um grito miserável e nem se preocupou com seus companheiros de equipe. Ele se virou e tentou ativar a pulseira espacial para escapar daquele inferno. Mas, infelizmente, já era tarde demais. No domínio de um deus, a fuga de um mortal não passa de uma piada. Com um grito miserável, o orgulhoso espião da AZ da Federação da Liberdade estava ajoelhado no chão, tremendo por todo o corpo. O rosto frio e implacável de antes agora estava cheio de terror extremo. Ele pensava que, com a pulseira espacial em sua mão, ele poderia escapar ileso mesmo que a missão falhasse. Mas, para sua surpresa, no momento em que a vasta e insondável vontade da Terra desceu, a pulseira em sua mão emitiu um lamento de sobrecarga. E o estranho domínio espacial fantasma da AZ dentro da pulseira também estava tremendo. Ele estava com medo. Ele estava se curvando àquela imponente montanha demoníaca. Zod observou essa cena com desespero, e sua fé desmoronou completamente. Não! Como isso é possível? O que é essa coisa que até o domínio fantasma teme? Nesse momento, um tentáculo preto como breu emergiu lentamente do vazio. Ele ignorou os gritos de Zod, como se esmagasse uma barata, enrolou-se levemente. Não houve respingos de sangue, apenas o som claro de almas se dissipando. Zod e seus dois companheiros de equipe foram instantaneamente absorvidos pela montanha e desapareceram completamente. O mundo voltou à calma, deixando apenas a pulseira espacial ainda piscando, com uma leve luz e o anel de invisibilidade, solitários, na terra. E Lingion, que estava escondido nas sombras observando, já estava encharcado de suor frio. Embora soubesse que o Lorde Celestial e Terrestre era forte, testemunhar em primeira mão essa aniquilação em outra dimensão ainda o deixou profundamente chocado. Ele tinha que saber que eram 3 poderosos guerreiros da AZ totalmente armados. Mas, diante desta figura, até uma formiga se imobiliza. Aquela voz grandiosa ecoou novamente em sua mente. Venha. Lingion estremeceu e correu até lá, caminhando respeitosamente. Adulto Tiandi. No entanto, minha voz carrega um toque de preguiça. Estes espólios no subsolo são seus. Lingion ergueu a cabeça abruptamente, suas pupilas se dilataram. Meus? Aqueles são AZ incrivelmente preciosos. Especialmente aquela pulseira espacial. Aquele é um tesouro de nível estratégico suficiente para desencadear uma guerra nacional. Lingion tremia de excitação, segurando os 2 tesouros com as 2 mãos. No entanto, no momento em que seus dedos tocaram a pulseira, uma sensação de docilidade sem precedente surgiu. O fantasma espacial lá dentro não só não resistiu, mas, como se tivesse encontrado um parente, abriu ativamente a porta do contrato para ele. Este é o poder divino? Até mesmo os fantasmas indomáveis se transformaram em ovelhas dóceis sob a aura deste adulto. Pouco depois, Lingion, com os espólios e essa enxurrada de memórias, correu de volta para Lingai à noite. Depois que Lisengugo terminou de ler os fragmentos de memória de Zud e outros, todo seu corpo tremia de raiva. Bom, Lingion, contate imediatamente a sede e entregue estes 3 tesouros. Não, espere. Lisengugo de repente pensou em algo. Seus olhos fixos na pulseira espacial na mão de Lingion. Isso foi dado a você pelo adulto Tiandi. Lingion assentiu. Um brilho brilhou nos olhos de Lisengugo. Então você pode ficar com ele, já que é um presente divino. Esse é o seu equipamento exclusivo. Com ele, será mais conveniente entregar comida para o adulto Tiandi no futuro. De fato, com esta pulseira espacial, não haverá mais necessidade de se preocupar com quedas no meio do caminho ao transportar aqueles fantasmas volumosos no futuro. Isso não é apenas uma recompensa, mas também uma forma de armar os crentes. Ao mesmo tempo, longe no Oceano Atlântico, na sede da FCA, o general MacDougall quebrou o copo de vinho em sua mão. Seu rosto estava tão sombrio que podia gotejar água. O quê? Zud está morto? Todos foram mortos. Nem mesmo um sinal foi enviado de volta. A pessoa responsável por relatar relatou com medo. Sim, general. Não só isso. Todas as nossas linhas escuras na China perderam contato durante a noite, como se tivessem sido apagadas deste mundo. O público de altos funcionários ficou em silêncio mortal.
Aquele medo desconhecido envolveu esse grupo de brancos arrogantes pela primeira vez. Xuan Xuan levantou-se bruscamente, um brilho de loucura cintilando em seus olhos. Não pode terminar assim. Não importa o que seja, matou nosso povo, terá que pagar o preço. Inicie imediatamente o satélite Tianyan e revire aquela maldita montanha Kunlun de cabeça para baixo. Eu quero ver que tipo de fantasma está fingindo ser Deus. Neste momento, no vasto espaço sideral, um satélite militar orbital completo, custando bilhões de dólares, ajustou lentamente sua lente, apontando para a escura cordilheira da China. À medida que a lente se aproximava, a montanha Kunlun, envolta em chuva cinzenta, tornou-se gradualmente clara. Mal sabia ele que algo inesperado aconteceu. A imagem na tela de repente se distorceu, como se alguma força de alta dimensão estivesse interferindo no sinal. E nas profundezas da montanha Kunlun, o que estava adormecido de repente abriu aqueles olhos que cobriam toda a montanha. Em seguida, um tentáculo preto como breu de repente disparou do fundo da montanha. Ignorou a distância do espaço, ignorou a organização da atmosfera, como uma lança que perfurava o céu. Cruzou instantaneamente dezenas de milhares de quilômetros. Na tela de comando do UFC, a imagem originalmente clara de repente se transformou em um floco de neve. Justamente quando todos não tinham reagido, aquele tentáculo já havia estourado o satélite inestimável como um balão. A luz do fogo que explodiu naquele instante no espaço sideral iluminou metade do céu noturno da Terra. A voz do técnico tremia incontrolavelmente. Relatório: o satélite Tianyan perdeu o sinal, confirmação de destruição. Xuan Xuan caiu em sua cadeira, seu rosto cheio de descrença, a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Um chicote explodiu o satélite no espaço. Isso ainda pode ser considerado estranho? Aquele outrora invencível chefe de Estado, Xuan Xuan. Neste momento, ele era como um leão furioso, quebrando loucamente tudo no escritório. Um tentáculo. Apenas um tentáculo, a dezenas de milhares de quilômetros de distância, explodiu meu Tianyan com um sistema de defesa mais forte. Este é o ministro da Defesa, Ankins, ao lado, falando timidamente. De acordo com a análise das últimas imagens transmitidas, esse tipo de ataque não parece ser um golpe físico, mas mais como uma eliminação de regra de alta dimensão. Em outras palavras, a coisa na montanha Kunlun pode ter excedido a categoria de rei fantasma de classe S. Assim que essas palavras foram ditas, todo o local ficou em silêncio mortal. Porque no conhecimento humano, embora o rei fantasma seja terrível, ainda há vestígios a serem seguidos. Mas a existência desse tipo de estrela explosiva aleatória está completamente além de sua compreensão. Xuan Xuan ergueu repentinamente a cabeça. Um traço de loucura brilhou em seus olhos. Mesmo que seja um deus, e daí? Já que não podemos usar a força bruta, vamos usar a inteligência. Eu não acredito que seja invencível. Já que protege a China, então encontraremos uma maneira de roubá-lo. Seja roubando ou pegando, devemos descobrir suas fraquezas. Ao mesmo tempo, no Monte Kunlun, minha fome, que mal havia diminuído, ressurgiu novamente. Só que o consumo recente foi muito grande. Por favor, reabasteça a energia o mais rápido possível. Nível de fome atual 78%. Droga. Explodir um satélite consumiu tanta energia? Lin Jun, o jovem de cabelos brancos que sempre guardou no sopé da montanha, parece sentir o tremor da terra. A aliança se ajoelha e bate a cabeça. Grande adulto celestial, acalme sua raiva. Será que esses vermes o deixaram zangado de novo? Estou com fome, não digo besteiras. Diretamente infundindo essas duas palavras em sua mente, Lin Jun estremeceu. Com fome. Acabei de comer uma águia fantasma de Rank A e já estou com fome de novo. Ele não se atreveu a perguntar mais. A aliança abriu o laptop que havia preparado. Adulto, por favor, olhe. Este é o menu mais recente. Conforme o dedo de Lin Jun desliza, arquivos chocantes de águias fantasmas. Apresentado diretamente em minha mente através da conexão consciente. Bom trabalho. Isso é simplesmente um banquete de buffet. Como o açougueiro sedento de sangue, um monstro que sempre vagou pelo matadouro. Empunhando duas facas de matar porcos, cortando qualquer um que veja. Como o rato com rosto humano. Um rato evoluído do Jardim da Razão, com rosto humano e velocidade de reação extremamente rápida. Como o verme da explosão facial, que gosta de ficar no rosto das pessoas e sugar a medula óssea. Embora todos possam aliviar a fome. Mas para mim agora, esses pequenos companheiros só podem ser considerados lanches. O que eu preciso é de uma refeição de verdade. Justamente quando eu estava prestes a escolher alguns aleatoriamente para juntar, meus olhos de repente pararam em um arquivo vermelho, Pesadelo de Rank A, codinome Rainha dos Pesadelos. Habilidade, invasão de sonhos, ceifa de almas, ignora a defesa física. Essa olhada é séria. Minhas lágrimas quase escorreram da minha boca. Esta é uma regra de classe espiritual extremamente rara. Na tela, aquele nome que assusta todos os domadores de fantasmas, seu rosto instantaneamente empalideceu.
Grande adulto celestial, tem certeza que quer comê-lo? Isso é um pesadelo. Não tem substância física, só existe em sonhos. Não podemos pegá-lo. Até mesmo chegar perto nos arrastará para um pesadelo. Nunca acordaremos. De fato, para os humanos, esse tipo de bizarrice espiritual é simplesmente um pesadelo insolúvel, mas aos meus olhos, não passa de um pouco complicado, doce explosivo fantasma. Dou uma risada fria e desdenhosa. Impossível de pegar. Se é impossível de pegar, encontre uma maneira de fazê-lo vir até você. O que eu quero comer? Nunca deixei de comer. Linjon ficou imediatamente atordoado depois de ouvir isso. Deixar um fantasma vir até você por conta própria. E isso? Como é possível? Essa sua coisa fantasmagórica é muito inteligente e extremamente cautelosa. Nunca sai do seu território nem por um passo. É simples. Não gosta de invadir sonhos? Então vá dormir. Durma perto da fronteira do seu território. Durma para ele ver. Use o seu cordão das 10.000 almas cheio de 10.000 espíritos rancorosos. Eu não acredito que ele vai resistir. Contanto que ele se atreva a entrar no seu sonho, ele não sairá mais. Linjon ficou completamente estupefato depois de ouvir tudo. Que ideias idiotas são essas? Ir dormir na frente do covil do médico fantasma de classe A? Isso não é uma morte certa? Pensando nisso, Linjon não pôde deixar de engolir em seco. Antes, minha ação. Por favor, entre e abra a cabeça dele, dizendo, não se preocupe, eu vou estar de olho em você. Contanto que ele se atreva a entrar no seu sonho, ele não sairá mais. Para mim, talvez seja apenas um jantar, mas para Linjon, é uma grande aposta. A aposta é a vida de Linjon, bem como o destino da China no futuro. Mas Linjon, olhando para aquela montanha demoníaca imponente. No final, ele ainda cerrou os dentes. Pelo bem da China, nesta rodada, eu vou dormir. 3 dias depois, Linjon chegou à fronteira do território de Gyunv. Neste momento, os arredores eram um parque de diversões abandonado e silencioso. Apenas o carrossel emitia ruídos estranhos ao vento. E nas profundezas da escuridão, inúmeros pares de olhos azuis e vermelhos estavam olhando para ele fixamente. Originalmente, pensava-se que esses monstros de nível inferior aproveitariam a oportunidade para atacar e despedaçar Linjon. Mas mal sabiam que, no momento em que Linjon fechou os olhos, uma aura ainda mais fria e aterrorizante envolveu repentinamente toda a cena. Essa era a marca territorial pertencente à médica fantasma de classe A, Gyunv, aqueles que originalmente estavam inquietos. Eles eram como ratos vendo um gato, escondendo-se nas sombras um por um, sem ousar nem respirar alto. Essa é a supressão de nível. Depois que Linjon se tranquilizou, ele lentamente se deitou e levou menos de 1 minuto. Uma poderosa sonolência invadiu o cérebro de Linjon, fazendo-o desmaiar diretamente. E não muito longe, de Xuixin, vendo isso, imediatamente soltou um rugido baixo. Rápido, entrem. Linjon está dormindo. Membros do Esquadrão da Destruição, mais rápido. Uma grande rede tecida com seda de fantasmas famintos embalou Linjon como um zombi. No entanto, no momento em que levantavam a maca para sair correndo, um membro da equipe soltou um grito repentino. Capitão, olhe para os olhos de Linjon. Ele se sentiu apavorado com a cena que viu. Linjon, que estava adormecido, tinha os olhos fechados, mas 2 linhas de lágrimas vermelhas escorriam pelo canto dos olhos, e seus globos oculares giravam loucamente sob as pálpebras, como se estivesse passando por uma perseguição terrivelmente terrível. Rápido! Avançar a toda velocidade! O coração do capitão afundou. Isso significava que um pesadelo havia invadido, e a consciência de Linjon havia se tornado um soldado no sonho. Se ele fosse morto no sonho antes de ser enviado para as montanhas Kunlun, ele também teria morte cerebral na realidade. No mundo dos sonhos do outro lado, o céu era vermelho. Linjon estava correndo loucamente, e atrás dele, uma mulher de cabelos brancos e corpo seco como um zumbi arrastava uma enorme foice preta, soltando uma risada estranha. Corra, ratinho, continue correndo. No mundo dos pesadelos, ele era o governante absoluto, com um som de Pluto. Linjon nem viu seus movimentos claramente, e cortes profundos apareceram em seus braços, e uma dor intensa o atingiu. Mas ele cerrou os dentes e não disse nada, e continuou correndo para a frente. Inesperadamente, o pesadelo não parecia ter pressa em matá-lo. Ele saboreava a alegria de brincar de gato e rato, ele queria cortar a esperança deste humano pouco a pouco e ouvi-lo soltar gritos de desespero. Com outro golpe severo, Linjon caiu pesadamente no chão. Incapaz de correr, o pesadelo caminhou triunfantemente até ele, olhando para baixo para este brinquedo. Não consegue mais correr? Implore por misericórdia, talvez eu deixe você morrer rapidamente. No entanto, no segundo seguinte, algo inesperado aconteceu. Linjon, que estava deitado no chão, lentamente levantou a cabeça. Seu rosto não mostrava medo, nem desespero, mas ostentava um sorriso zombeteiro. Pesadelo,
Você se atreve a fazer uma aposta comigo? A expressão do pesadelo congelou. Este humano estava louco? Ele ainda queria apostar quando estava prestes a morrer? Seus olhos vermelhos se estreitaram. Apostar o quê? Lin Jun olhou diretamente para seu rosto aterrorizante. Apostar 10 minutos. Em 10 minutos você morrerá sem um lugar para ser enterrado. O pesadelo soltou uma risada estridente como se tivesse ouvido uma piada engraçada. Ele me mata. Aqui, eu sou Deus. Um Deus pode me matar? Já que você é um Deus. Já que você está tão confiante, você se atreve a verificar minhas palavras. Verificar o quê? Lin Jun respirou fundo e disse uma frase que fez o cérebro desse fantasma de classe A desligar. Acho que você era uma beleza incomparável antes de se tornar um fantasma. Assim que essas palavras saíram, a risada da sucubus parou abruptamente. Seus dedos secos tremeram ligeiramente, naqueles olhos cheios de matança. Na verdade, um traço de confusão brilhou. Beleza. Há quantos anos ninguém usou essa palavra para descrevê-la? Desde que aquele homem infiel a traiu, desde que ela foi morta de fome, desde que ela se tornou essa aparência desumana. Ela ficou envergonhada e irritada, e rapidamente levantou. Você está mentindo. Eu nunca minto. Se você não acredita, então você se atreve a me beijar? Neste momento, até o ar congelou. Este fantasma aterrorizante que massacrou inúmeras pessoas já foi derrotado pela confissão deste jovem humano. Que coisa! Ela inconscientemente recuou, como uma menina tímida. Você realmente não tem medo de mim? No entanto, Lin Jun até tomou a iniciativa de aproximar seu rosto. Medo de quê? Morrer sob uma peônia é romântico, mesmo sendo um fantasma. Mal sabia ele que por trás dessa aparente afeição, Lin Jun estava usando sua vida para ganhar tempo em uma aposta louca. Ele estava apostando que esse fantasma com memórias humanas ainda tinha um traço de desejo por coisas boas, contanto que ele segurasse por este minuto. Os tentáculos do Lorde Celestial deveriam ser capazes de alcançar. Bem neste momento, do lado do mundo real, o piloto do helicóptero soltou um rugido de raiva. Chegamos! Chegamos! Finalmente entramos no espaço aéreo das montanhas Kun. Imediatamente depois, uma pressão aterrorizante e indescritível envolveu instantaneamente todo o avião. A visão de todos começou a se distorcer e um ruído muito forte veio de seus ouvidos. Lee Zengugo gritou no comunicador. Poluição mental! Jogue as pessoas para baixo rapidamente! Então, sem qualquer hesitação, ele empurrou Lin Jun, junto com o paraquedas, para fora do avião, vendo o corpo de Lin Jun caindo rapidamente no ar. No momento em que ele estava prestes a cair no chão, inúmeros tentáculos pretos e contorcidos surgiram do céu na escuridão abaixo. Eles eram como uma rede gentil, pegando Lin Jun firmemente e então rapidamente perfurando suas sobrancelhas. No mundo dos sonhos, a sucubus estava se preparando para se aproximar de Lin Jun para verificar a autenticidade. De repente, sentiu um tremor vindo do fundo da alma. Ela percebeu. Este humano está ganhando tempo. Não, você está me enganando. Ela soltou um grito estridente, e a foice em sua mão, com veneno infinito, atingiu o pescoço de Lin Jun com força. No entanto, quando ela reagiu, já era tarde demais. Apenas ouviu-se um estrondo, e todo o céu vermelho do sonho de repente se quebrou como um espelho, substituído por uma escuridão sombria e ilimitada. E no fim daquela escuridão, inúmeros olhos escarlates, ainda maiores que montanhas, se abriram lentamente. Eles olharam friamente. Já se divertiram o suficiente? Men Yu Nu olhou para o céu. E os tentáculos negros que chegavam, soltando um rugido desesperado. Quem é você? Como você pode resistir? É o meu sonho. Lin Jun observou essa cena. E finalmente suspirou de alívio, revelando um sorriso vitorioso. Seu sonho. Este é apenas o banquete do Lorde Celestial, com incontáveis tentáculos envolvendo e esmagando Men Yu Nu instantaneamente. Junto com a montanha de sonho de 1000 metros que ela convocou para a defesa, foi transformada em pó com um tapa. Sem suspense, esta é uma aniquilação absoluta. Men Yu Nu se transformou em uma massa de pura energia vermelha, engolida por uma boca gigante na escuridão. Devoração bem-sucedida. Fantasma a nível G. Men Yu Nu. Ganhou 30% de valor de essência. Ganhou habilidade de regra. Mestre dos sonhos. Pode invadir, criar e controlar sonhos. Efeitos colaterais. Desencadeia uma maré paranormal global. Tempo de recarga, 72 horas. Com aquela massa de energia escarlate desaparecendo completamente no meu estômago, uma sensação indescritível de satisfação se espalhou por todo o corpo. O sabor da sobremesa desta vez é realmente bom. Um pouco como vinho tinto envelhecido, com um leve travo amargo. Eu abri meus olhos lentamente, olhando para aquele menino de cabelos brancos que estava acordando do sonho, ofegante. Os tentáculos deram um tapinha leve em seu ombro, como se recompensassem um cão de caça obediente. Bom trabalho. Lin Jun estremeceu e se ajoelhou rapidamente. É uma honra servir ao Lorde Celestial.
Eu pensava que esta refeição seria apenas uma adição simples, mas mal sabia que este era apenas o começo. Com a completa digestão da energia fantasma G de nível A, uma onda invisível, de repente, com a montanha Kunlun como centro, se espalhou para todo o planeta azul. Sobre as capitais de 120 países ao redor do mundo, fendas escuras se abriram repentinamente no céu. Aquilo é o portão do abismo. Essa cena chocou a todos, todas as altas patentes nacionais monitorando as flutuações da energia fantasma. Olhando para o ponto vermelho que explodiu instantaneamente na tela, todos pularam assustados de suas cadeiras. O que está acontecendo? Por que de repente há tantos portões do abismo? Será que outra energia fantasma de classe S está descendo? Com a completa digestão da energia fantasma de classe A, uma flutuação invisível com o Monte Kunlun como centro explodiu a rede global de monitoramento espiritual. Eles estão apontando o dedo para nós, tentando aproveitar esta oportunidade para nos pressionar e exigir o segredo que causou a maré de energia. No entanto, diante de sua agressividade, o Departamento de Facilidade não se envolveu em nenhuma disputa verbal, mas divulgou diretamente um vídeo ultrasecreto. A Rainha Pesadelo de classe A, que assusta o mundo ocidental, parecia uma formiga diante daquela imponente montanha demoníaca. Transformou-se em energia vermelha e fundiu-se com a montanha demoníaca. Até mesmo os invasores de nível superior da classe S foram transformados em esculturas de pedra sem sequer emitir um grito. O vídeo terminou. Esta é uma divindade viva. E para acalmar a fúria produzida por esta divindade, e para buscar uma possível proteção neste mundo apocalíptico, eles tiveram que abaixar suas cabeças orgulhosas. Apenas 3 dias depois, um presente de desculpas pesado chegou à cidade de Linhai. São 500 quilos inteiros de pedra ortogonal, recursos reunidos quase esvaziando seus cofres. Dentro da área restrita do Monte Kunlun, Linjon segura apenas a espada mata-fantasmas que a acompanha há 3 anos. Grande divindade celestial. Agora, embora tenhamos obtido 550 quilos de pedra ortogonal, a taxa de baixas de domadores de fantasmas ainda é alta. Imploramos que nos conceda um poder maior. Sua voz treme um pouco, mas seus olhos estão excepcionalmente firmes. Esta é uma aposta arriscada. Apostando se esta divindade altíssima está realmente disposta a proteger essas formigas insignificantes. Pensava-se que receberia uma resposta fria como de costume. Mal sabia que o humor da divindade parecia bom desta vez. Uma voz grandiosa ressoou em sua mente como um sino ou um tambor de madeira. Deixa a espada. Linjon ergueu a cabeça abruptamente, com os olhos cheios de alegria. Muito obrigado, grande divindade celestial. Não hesitou nem um pouco. Um tentáculo preto azeviche surgiu do nada, como se tivesse espiritualidade. Enrolou suavemente a espada mata-fantasmas que pesa dezenas de quilos. Com o aperto do tentáculo, uma aura aterrorizante e indescritível envolveu instantaneamente toda a lâmina da espada. É preciso saber que esta é uma espada mata-fantasmas de qualidade classe A, feita com os fragmentos bizarros de classe S de nível superior. Em tempos normais, até mesmo as bizarrices de classe A não se atrevem a tocar nela facilmente. Quem diria que diante deste tentáculo, ela encontrou um inimigo natural? A lâmina da espada tremeu violentamente, emitindo um lamento insuportável. Essa varredura sobre a suposta arma divina me fez soltar uma risada. O tesouro aos olhos dos humanos. Aos meus olhos, não passa de um pedaço de ferro um pouco mais duro. A aura de classe S em seu interior não é apenas fraca, mas também extremamente instável, com o risco de explodir a qualquer momento. Já que devo ajudá-lo, então vamos até o fim. Com meus tentáculos aplicando força repentinamente, um poder de regra puro e dominador fluiu através do cabo da espada. Era a regra de devorar do fantasma faminto, a regra mental da pesadelo feminina, a regra de cortar do grande demônio da espada. 3 forças completamente diferentes, sob minha vontade, foram forçadas a se misturar, mudando completamente a essência desta espada, até que Linjon chegou novamente ao sopé da montanha Kunlun, quando ele viu a espada mata-demônios flutuando no ar. Ficou completamente estupefato. A aparência externa não mudou em nada, até mesmo os arranhões na bainha ainda estavam lá. Linjon ficou um pouco desapontado. Será que o grande ser celestial apenas a pegou para brincar por uma noite? No entanto, no momento em que sua mão agarrou o cabo da espada, um zumbido soou e uma aura terrível a ponto de sufocar invadiu seu cérebro instantaneamente ao longo de seu braço. Os olhos de Linjon reviraram e ele quase desmaiou. Não era uma infusão de poder, era uma conexão de almas. De repente, ele sentiu uma pontada no braço. Olhou para baixo e viu inúmeros tentáculos pretos minúsculos entre seus dedos, crescendo do cabo da espada e se conectando ao seu braço. Linjon soltou um grito de dor, querendo se livrar da espada, mas não importa o quanto ele tentasse, a espada parecia ter crescido em sua mão. Imóvel. Foi então que aquela voz do tamanho de um sino de bronze soou novamente. Não se mova. Ele está se fundindo.
Alguns segundos depois, os tentáculos desapareceram, substituídos por uma sensação de intimidade sem precedentes, como se a espada não fosse mais uma arma fria, mas parte de seu corpo. Em seguida, uma cena que deixou Lin Jun perplexo apareceu. A espada mata demônios, originalmente sem vida. De repente abriu um grande olho vermelho na lâmina da espada. Mestre, o que você está olhando? Uma espada realmente falando? Grande ser celestial, o que está acontecendo? A espada revirou os olhos diretamente e disse com desdém: o Senhor Divino está com preguiça de prestar atenção em você. Vá. Não se envergonhe aqui, vamos matar geral. Lin Jun hesitou por um momento e então ficou exultante. O espírito mestre desta lâmina realmente possui um espírito, e reconhece o céu e a terra como seus mestres. O que isso significa? Significa que Lin Jun, a partir de agora, é um confidente do adulto céu e terra. Depois de deixar completamente a zona proibida da montanha Kunlun. Só então Lin Jun examinou sua lâmina de extermínio de fantasmas. Vários colegas se aproximaram, cumprimentando-o alegremente. Lin Jun, o que você está fazendo? Por que está olhando fixamente para sua lâmina de extermínio de fantasmas? O que você foi fazer lá dentro? O adulto céu e terra está procurando você para comer outro espírito maligno? Lin Jun então embainhou sua lâmina de extermínio de fantasmas. Disse calmamente: tenho um assunto urgente para relatar à agência de gestão. Deixo isso aqui para vocês. Meia hora depois, no escritório de comando da agência de Qingji na cidade de Lingai, Li Zhengugu, Zhao Jiangai, Liu Longbu e outros exorcistas olhavam fixamente para aquela lâmina de extermínio de fantasmas que havia crescido com boca e olhos, voando para lá e para cá. Ha, mestre, que divertido! Venha me pegar! Com um som de rasgo de roupa. Uma exorcista gritou. Acontece que sua saia foi cortada em pedaços instantaneamente por aquela travessa lâmina de extermínio de fantasmas de Lin Jun, revelando sua roupa íntima. Uma exorcista ao lado. Rapidamente pegou um cobertor da estação de trabalho para evitar que sua colega ficasse exposta. Li Zhengugu e os outros olhavam fixamente para aquela lâmina de extermínio de fantasmas com uma personalidade como a de uma criança. Cheios de choque. Depois de se recuperarem, imediatamente ordenaram com vozes trêmulas. Lin Jun, pegue-o rapidamente e leve-o para o laboratório. Não é medo, mas alegria. Uma lâmina de extermínio de fantasmas que foi transformada pelo céu e a terra não só foi dotada de uma vontade de vida, até mesmo o poder das regras foi dado a ela. Deve ser bem estudada. Lin Jun suspirou. Não seja travesso. Diante da ordem do mestre, esta lâmina de extermínio de fantasmas ainda era obediente e voltou voando obedientemente. Mas ele olhou para Lin Jun lamentavelmente. Mestre, eu não quero ser enviado para o laboratório, não quero ser desmontado. Antes que Lin Jun pudesse falar, Li Zhengugu ao lado imediatamente disse: pequeno sujeito, não se preocupe, estamos apenas estudando as mudanças que ocorreram em você. Não vamos desmontá-lo. Que absurdo! Esta é uma lâmina de extermínio de fantasmas transformada pelo céu e a terra. Como eles poderiam desmontá-lo? A principal razão é que, se eles o desmontarem, não conseguirão montá-lo de volta. Esta lança fantasma comprida já é uma entidade viva, desmontá-la é o mesmo que matá-la. Li Zhengugu não tem a habilidade de ressuscitar entidades vivas depois de matá-las, claro. Neste momento, o coração de Li Zhengugu está cheio de alegria. Ele nunca imaginou que o céu e a terra, que deveriam estar acima como um deus, realmente responderam ao pedido de Lin Jun. O que isso significa? Significa que o Lorde Céu e Terra está realmente do lado da China. Também significa que o Lorde Céu e Terra reconheceu a cooperação com a China. Para a China, é um evento digno de alegria universal. A lança fantasma comprida ouviu Li Zhengugu dizer que não a desmontaria. Só então suspirou de alívio. Então, Lin Jun levou esta lança fantasma comprida. Entrou no laboratório de pesquisa de estranhezas. Um estudioso de jaleco branco, com cabelos grisalhos, já se aproximava rapidamente. Este homem chamado Zhou Hong dedicou toda a sua vida à pesquisa global de estranhezas. O velho professor já tinha ouvido falar do assunto e mal podia esperar para pesquisar esta lança fantasma comprida mutante. Quando esta lança fantasma comprida mutante foi colocada na plataforma de teste, após a varredura de uma máquina após a outra, nenhuma fonte de poluição mental foi detectada, nenhuma aura estranha foi detectada. A lâmina não sofreu nenhum dano. Começando a detecção de regras. Relatório. Uma força de regra muito clara foi detectada na lança fantasma comprida, e uma foi implantada. Quando o pessoal de detecção deu o relatório, o professor Zhou Hong e Li Zhengugu ficaram chocados. O quê? A lança fantasma comprida carrega o poder das regras? Isso. Você deve saber que a lança fantasma comprida sempre foi incapaz de restringir o poder das regras. A razão é que o fantasma correto feito de fragmentos estranhos de nível S
Repele demais os estranhos de nível inferior, impedindo que os estranhos sejam contidos no galho. Agora, a lança fantasma comprida, que foi transformada pelo céu e pela terra, contém o poder das regras. Que tipo de habilidade de regra é essa? Zhou perguntou apressadamente. Bem, um total de 3 talentos de regra foram detectados. São eles: talento de regra de nível B, indestrutível, que pode fortalecer muito sua força física. Pelo menos 10 vezes o valor. Talento de regra de nível B, cortar. Pode fazer com que a lança fantasma comprida tenha capacidade de cortar tudo. Talento de regra de nível A. O medo emite ondas sombrias, rugindo com o feedback de ondas sombrias. Quando a imagem e o som da equipe se perdem. Uau! Todos no local estão imersos em um choque profundo. Uma longa faca fantasma recebeu 3 talentos de regra. Isso é quase equivalente a 3 entidades fantasmagóricas residindo na longa faca fantasma. O que o chocou ainda mais foi que usar um tesouro para conter entidades fantasmagóricas tem um preço. Por exemplo, satisfazer uma condição da entidade fantasmagórica ou perder algo de si mesmo, como memória, ou órgãos do corpo, etc. Mas usar esta longa faca fantasma não requer nenhum custo. Sem feedback. Esta é a 35ª. Força incomparável, desastre telefônico. Vocês já viram o suficiente? Sendo observado por tantas pessoas, estou muito tímido neste momento. No laboratório, enquanto todos estão imersos em choque e alegria, aquela longa faca fantasma começou a gritar com uma voz inteligente e adorável, e continuava pulando na plataforma de observação. Uma chave incorporou 3 forças de regra. Não há efeitos colaterais e é uma longa faca fantasma viva. Lee Zengugo tremeu por todo o corpo. Olhando fixamente para esta longa faca fantasma, a expressão em seu rosto ficou extasiada e sua respiração ficou pesada. Um aperto. Lin Jun segurou o cabo da longa faca fantasma. Um sentimento de compreensão tácita com o outro inundou sua mente. A sensação era como se ele e a longa faca fantasma estivessem fundidos em um só. Com o pensamento, a longa faca fantasma desembainhou-se sozinha em direção ao laboratório, aquela frase geralmente usada para testar a longa faca fantasma. A dureza do Vale Negro foi cortada. Esta frase do Vale Negro é feita de ossos de entidades fantasmagóricas de nível A. Os restos desmembrados do fantasma. A dureza é extremamente alta. Antes, mesmo a longa faca fantasma de Lin Jun não conseguia lidar com este Vale Negro. Este fantasma de osso é a entidade fantasmagórica com a maior força física entre todas as entidades fantasmagóricas vistas até agora. No entanto, no laboratório, sob os olhares chocados de todos, com o brilho da longa faca fantasma, um som de craque. Aquela enorme frase do Vale Negro foi cortada ao meio diretamente. Engasgo. A lâmina mata fantasmas retornou à bainha, e até o próprio Lin Jun olhou para ela chocado. O Vale Negro, que já havia sido cortado em 2 metades, agora, o silêncio era palpável em toda a sala de conferências. Todos estavam olhando fixamente para o Vale Negro cortado ao meio, e é preciso saber que o Vale Negro é atualmente o material de maior dureza reconhecido no mundo, deixado por uma essência maligna de classe A. Antes disso, nenhuma arma conseguiu destruir o Vale Negro. No entanto, agora uma lâmina mata-fantasmas realmente apareceu, facilmente, cortando o Vale Negro em 2 metades, exagerando um pouco, poderia ser chamada de uma arma incomparável. O que isso significa? Significa que Lin Jun, o dono desta lâmina, não só pode usar 3 poderes de regra. E também, ao enfrentar aquelas essências malignas extremamente difíceis e incrivelmente problemáticas, ele pode facilmente causar-lhes grandes danos. É verdade que as essências malignas não podem ser mortas, mas podem ser seladas, contidas, adormecidas, uma vez que o dano sofrido exceda o limite que a essência maligna pode suportar, essa essência maligna se dissipará no local. Entrará em um período de hibernação e, após um certo período de tempo, ressurgirá novamente. Na verdade, para lidar facilmente com as essências malignas de classe C e classe D, o que é adotado são métodos de ataque de alta intensidade para colocá-las em um período de hibernação. Caso contrário, contê-las uma por uma seria um desperdício de itens de contenção. Lee Zengugo já tinha voltado a si abruptamente, e após respirar fundo, rugiu. Imediatamente, reporte o arquivo desta lâmina mata-fantasmas para a sede. O nível de confidencialidade deve ser considerado classe SSS, e ninguém de fora pode mencionar o que aconteceu hoje. Além disso, Lin Jun, você pode começar a preparar o próximo cardápio para o adulto celestial. Será que vocês não perceberam? Os 3 poderes de regra concedidos a esta lâmina mata-fantasmas são todos do adulto celestial. Essências malignas que foram devoradas, ou seja, o adulto celestial. Quanto mais essências malignas devorar, mais fortes serão as recompensas que nos dará no futuro. Ao ouvir essas palavras, todos no laboratório prenderam a respiração.
O motivo pelo qual os caçadores de fantasmas da Agência Fácil parecem tão impotentes ao lidar com muitos fantasmas e entidades é porque usar artefatos mágicos para conter fantasmas e entidades exige todos os tipos de sacrifícios, e quanto mais você usa, mais caro será o preço a pagar. Lee Sin-Gulgu usou a borracha uma vez antes e o preço foi perder um trecho de memória extremamente preciosa. Suas memórias de sua esposa se foram completamente. Mesmo que o pessoal da Agência Fácil mostrasse a ele informações sobre sua esposa, ele sentiria dor de cabeça só de olhar para ela, como se ele nunca pudesse conter aquele trecho de memória preciosa. O filho de Lee Sin-Gulgu nesta época ainda é muito estranho para seu pai. No entanto, Lee Sin-Gulgu sabe que é o chefe da Agência Fácil da cidade de Linhai. Contanto que seja para proteger o povo da cidade de Linhai, então, mesmo que custe sua própria vida, tudo bem. Acredito que Tiandi dará no futuro certamente nos dará mais recompensas. Desta forma, os caçadores de fantasmas da Agência Fácil podem sacrificar muito menos, disse Lee Sin-Gulgu com um rosto cheio de alegria. Lin Yun olhou para o diretor, que o tratava como seu próprio filho, e decidiu em seu coração. Um dia, ele definitivamente encontraria uma maneira de ajudar o diretor a recuperar esse trecho de... Quando Lee Sin-Gulgu, Lin Yun e outros estavam felizes por não terem recebido as preciosas recompensas de Tiandi, a Federação Livre, a milhares de quilômetros de distância, estava extremamente angustiada. Por um lado, tinha acabado de perder 550 quilos de pedra supressora de fantasmas, fazendo com que o presidente Trump e Mike, o general Dole e outros altos funcionários foram criticados e pressionados por outros membros do Congresso. Por outro lado, uma cidade chamada Oklahoma City repentinamente eclodiu. Um desastre estranho e extremamente perigoso. Neste momento, é o meio da noite. Os telefones celulares e fixos de todos de repente tocou. As pessoas que estavam dormindo estavam muito impacientes. Atendeu o telefone e então uma voz idêntica veio do telefone. Morte! Idiota! Você vai morrer! Alguns ficaram furiosos. Alguns estavam confusos. Alguns estavam assustados. Psicopata! A maioria das pessoas optou por desligar o telefone, mas no momento em que desligaram, *PFFT*, a cabeça explodiu no local, jorrando sangue diretamente para o teto, tingindo todo o quarto de vermelho sangue. O marido, esposa ou filho dormindo ao lado. Ao ouvir o barulho, abriu os olhos e viu a cabeça de seu familiar explodir. A cena de sangue jorrando como uma fonte instantaneamente os assustou e os fez gritar. Neste momento, quase todas as famílias em todo o estado de Decla, na Califórnia, gritaram agudamente. Isso significa que a maioria das pessoas nesta cidade já foi morta por aquele telefone misterioso. Claro, também houve alguns sortudos que optaram por não atender o telefone. Não importa quantas vezes o telefone tocasse, eles desligavam diretamente ou até mesmo desligavam o telefone completamente. Eles se tornaram os sortudos que sobreviveram a esta noite. Mas o celular de cada um deles foi forçado a ligar e uma contagem regressiva de números vermelhos apareceu na tela. 72 2.59. 3 dias, como uma contagem regressiva para a morte. Capítulo 36. O pedido da Federação Livre. O governador de Decla, Califórnia, Anson Myers, tem sorte. Por quê? Porque ontem à noite ele sofreu um assassinato. Os misteriosos homens vestidos com roupas de combate pretas assassinaram com precisão todos os guardas-costas de Anson Myers. Justamente quando estavam se preparando para apertar o gatilho em Anson Myers, os telefones via satélite desses misteriosos homens começaram a tocar ao mesmo tempo. O telefone fixo e o celular no escritório de Anson Myers também começaram a tocar. Mas ele certamente não se atreveu a se mover, com as mãos levantadas, com medo de ser morto por esses assassinos. Esses misteriosos homens viram seus telefones via satélite tocarem, subconscientemente pensando que era seu grande chefe com algo urgente, notificando a si mesmo que este telefonema só poderia ser feito pelo seu chefe. Então, vários homens misteriosos atenderam ao mesmo tempo, ouvindo simultaneamente uma voz rouca que não pertencia em nada ao grande chefe. Você vai morrer. Vários homens misteriosos ficaram com caras de espanto, mas no segundo seguinte, *PFFT*, Anson Myers ficou extremamente chocado ao ver as cabeças de vários homens misteriosos explodirem violentamente, como se pequenos explosivos tivessem sido implantados dentro delas. Todo o escritório foi manchado com carne picada e massa encefálica, assustando Anson Myers, que começou a gritar. Ele jurou que essa era a cena mais nojenta que ele já tinha visto em sua vida. No escritório, 2 telefones continuavam tocando sem parar. Anson Myers imediatamente engatinhou para perto do telefone, prestes a atender a chamada. No entanto, de repente, ele pareceu ver um rosto horripilante, sombrio e demoníaco piscando na tela.
de seu celular, assustando-o e fazendo jogar o telefone fora imediatamente. Asterisco Jin-Aling, asterisco. Os dois telefones continuavam tocando sem parar. Mas Anson Myers não ousava mais atender. De repente, ele entendeu por que aqueles homens misteriosos que o estavam assassinando morreram de maneira tão bizarra, segurando suas cabeças. Definitivamente foi por causa desse telefonema. Telefone. Anson Myers. De repente se lembrou das informações confidenciais que havia visto antes como um membro central da FCA. Habilidade da regra A, telefone da morte. O fantasma do telefone discará para você, uma vez que você atenda, seu julgamento de morte. Entrará em vigor imediatamente. Se você não atender, você pode viver no máximo 3 dias. Solução: foi colocado com sucesso em um estado de hibernação. Quanto mais poderoso o fantasma, mais longo o período de hibernação. Quanto mais fraco o fantasma, mais curto o período de hibernação. Após a especulação de especialistas em pesquisa de fantasmas, a razão pela qual o fantasma entra em um período de hibernação é que sua própria energia foi esgotada e ele precisa reunir energia suficiente novamente. Para se recuperar e, para reunir energia, é preciso absorver a energia que emana do portal do abismo. E quanto mais portais do abismo houver no seu país, mais rápido as entidades espectrais desse país se recuperarão. Claramente, uma entidade espectral de classe A precisa de pelo menos 10 anos após entrar em hibernação para se recuperar novamente. Só se passaram 5 anos. Por quê? Anson Myers se sentiu incrivelmente apavorado. É como se uma desgraça nunca viesse sozinha. Este estado de Dakota. Ele queria melhorar sua reputação econômica, mas, infelizmente, com os outros partidos do estado, formou uma oposição por quem impediria os interesses do outro lado. Anson Myers quase quis pular de um prédio. Eu entendi. Deve ser porque recentemente apareceram tantos portais do abismo que muitas entidades espectrais estão se recuperando prematuramente. Anson Myers disse em voz baixa. Droga. Anson Myers xingou e então não ousou atender o telefone, mas esperou em silêncio. Com certeza. Em sua tela do celular, apareceu uma contagem regressiva para a morte. Ele não se importava mais com isso. O aparecimento da contagem regressiva da morte confirmou que o fantasma do telefone não o observaria mais. Se uma entidade espectral quer matar alguém, ela deve seguir suas próprias regras. Anson Myers disse em voz baixa. Trump ficou um pouco tentado ao ouvir isso. Fazer isso realmente funciona. E também podemos observar os métodos do Departamento de Eliminação de Anomalias da China. Neste período de tempo, nossa principal razão está em nossa Federação Livre, mas o lado chinês também tem alguma responsabilidade. Além disso, agora mesmo, não fizemos um acordo com a China? Estamos com problemas agora. Podemos pedir ajuda à China. O lado chinês deve nos fornecer ajuda, caso contrário, vamos condená-los. Anson Myers disse em voz baixa. Trump ficou um pouco tentado ao ouvir isso. Fazer isso realmente funciona. E também podemos observar, caso contrário, vamos condená-los. Anson Myers disse em voz baixa. Trump ficou um pouco tentado ao ouvir isso. Fazer isso realmente funciona. E também podemos observar os métodos do Departamento de Eliminação de Anomalias da China. Mas a China estaria disposta a concordar? Essa é uma anomalia de classe A. Para lidar com ela, muitos exorcistas devem ser sacrificados. Mas não há outra maneira no momento. Então, Trump discou imediatamente para o telefone via satélite, solicitando uma conversa com Lu Zhen, o assistente do diretor da Agência de Anomalias da China. Ele foi direto ao ponto, sem a habitual verborragia. Trump explicou diretamente suas necessidades. Trump estava pensando que se o outro lado recusasse, ele imediatamente divulgaria o assunto, dizendo que era por causa da China. Que o número de portais do abismo havia aumentado e o estranho havia se recuperado prematuramente, e eles estavam irresponsavelmente escolhendo ficar de braços cruzados. No entanto, para a surpresa de Trump, Lu Zhen, o assistente do diretor da China, apenas disse, por favor, permita-me discutir isso. 10 minutos depois, Lu Zhen concordou com a cabeça. Concordou? Trump ficou estupefato. Eles concordaram com isso? Sem condições? A propósito, podemos ajudá-los a lidar com o fantasma do telefone, mas há uma condição. Lu Zhen disse novamente. Trump pensou, isso é o que eu esperava. Deve haver uma condição, por favor, diga, disse Trump. Este ser estranho, pretendemos capturá-lo vivo e transportá-lo para o território da China. Lu Zhen disse. Trump acordou de repente. Bom, eles planejam usar o fantasma do telefone para alimentar a existência aterrorizante naquela posição na montanha Kunlun. O humor originalmente feliz de Trump tornou-se complicado novamente. Se concordarmos, deixaremos a China feliz, mas se não concordarmos, o estado de Declaraga estará acabado. No final, Trump pensou por um longo tempo.
E finalmente concordou. Ok, Sr. Trump. Desejo-lhe uma cooperação agradável. Luzen sorriu levemente. Capítulo 37. A tentativa do 5º Esquadrão da Liga da Justiça General Mike Dozier, por favor, deixe-nos ir ao estado de Declaraga. Neste momento, a Liga da Justiça da Federação Livre, o 5º Esquadrão fez um pedido. Sentado em seu escritório, o general Mike Dozier balançou a cabeça e rejeitou imediatamente, dizendo: Nosso presidente, Sr. Trump, já chegou a um acordo com a China. Este incidente estranho no estado de Declaraga será tratado pela Agência de Anomalias da China. Vocês ficam aqui. Fique quieto e honesto. A China apresentou alguma condição? O capitão do 5º Esquadrão, Pagini, perguntou sinceramente. O general Mike Dozier ficou em silêncio por um momento. Então disse lentamente: o lado chinês exige que o fantasma do telefone seja recuperado. Transportado para a China. Isso não vai funcionar. Pagini balançou a cabeça imediatamente. Disse: você deve saber que há um ser aterrorizante na China que pode devorar e destruir fantasmas. Eles querem esse fantasma do telefone para dar a cabeça e a cauda àquela existência de posição aterrorizante. Isso equivale a dar recursos de graça aos outros. Além disso, um fantasma de nível A, se puder ser suprimido e selado com sucesso, também pode render muitas pedras antifantasmas. Agora, nossa Federação Livre já perdeu 550 quilos de pedras antifantasmas em troca de informações. Se dermos o fantasma do telefone de graça, a perda será ainda maior. Ouvindo a análise de Pagini, o general Mike Dozier suspirou profundamente. Disse: claro que entendo a razão que você disse, mas o problema é... Você também sabe o quão complicado é o fantasma do telefone. Além disso, a Califórnia de Decra também é um lugar relativamente especial. A melhor maneira é deixar a China lidar com isso. General Mike Dozier, você quer dizer que não podemos lidar com o fantasma do telefone sem problemas? Pagini perguntou. Caso contrário, a força do seu 5º Esquadrão é realmente excelente, mas esse fantasma é realmente difícil de lidar. O general Mike Dozier disse: isso não é certo. Há apenas 2 dias. O membro número 3 e o membro número 4 do nosso 5º Esquadrão controlaram com sucesso um fantasma de nível A. Pagini disse com muita confiança: General Mike, você tem certeza de que realmente não vai nos deixar tentar? Você realmente vai dar esse fantasma de nível A de graça para a China? Assim que essas palavras foram ditas, Mike Dozier caiu em um longo silêncio. Para muitos pequenos e médios e países que não têm tanta força, quanto mais poderosos os fantasmas, mais desastrosos eles são para eles. Mas para a Federação Livre e a China, essas superpotências, os fantasmas são um desastre. Mas também são recursos preciosos, porque a produção de pedras antifantasmas vem de fantasmas de nível superior. Fragmentos raspados. Quanto maior o nível do fantasma, mais fragmentos são raspados. Quanto melhor a qualidade das entidades fantasmagóricas fabricadas, mais forte o efeito de supressão das entidades fantasmagóricas. É por isso que o general Mike Dozier também estava um pouco relutante. Apoiem o desejo de Handmaid Trump de pedir ajuda à China. Por favor, nos deem uma chance, General Mike. Pagini disse com confiança. O general Mike Dozier caiu em profunda contemplação. A força do 5º Esquadrão é real e também lidou com sucesso com muitos incidentes de entidades fantasmagóricas de nível A. Talvez agora seja realmente possível deixá-los tentar. Pensando nisso, o general Mike Dozier imediatamente discou para o escritório de Handmaid Trump, explicando rapidamente sua sugestão e as relações de poder. Handmaid Trump acabou de concluir as negociações com a China e, na verdade, estava um pouco arrependido. Afinal, as entidades fantasmagóricas são realmente consideradas recursos preciosos para as superpotências. O 5º Esquadrão está tão confiante assim? Trump perguntou em voz baixa. Sr. Trump. Eles disseram que tem pelo menos 90% de certeza. General Mike Dozier disse. Trump respirou fundo. Estreitou os olhos e caiu em contemplação. Honestamente, ele não estava muito disposto a deixar o 5º Esquadrão se arriscar. A razão é simples. Se eles não conseguirem vencer, estima-se que todo o exército será aniquilado, perdendo um esquadrão inteiro de entidades fantasmagóricas de nível A. Mesmo a Federação Livre se sentiria muito angustiada. No entanto, no coração de Trump, não causem baixas. Trump finalmente decidiu apostar. Se eles conseguirem resolver este fantasma do telefone, não haverá necessidade de deixar a China. O esquadrão de mestres de fantasmas vir, e ele também avisou o esquadrão para não apostar. Quando perceberem que algo está errado, devem fugir imediatamente. Sim. Vou transmitir suas ordens, Sr. Trump. General Mike Dozier desligou o telefone e contatou imediatamente o líder do 5º Esquadrão da Liga da Justiça, Pagini. Pagini e seus membros da equipe souberam que foram autorizados a partir, e imediatamente arrumaram os equipamentos necessários.
E um helicóptero especial voou para o estado de Declaga na velocidade mais rápida. Quando o helicóptero do 5º Esquadrão pousou em um prédio alto no estado de Declaga, todos olham para o céu, sob a influência do domínio fantasma do fantasma de vestes fantasmagóricas de classe A. A manhã originalmente ensolarada agora está escura com nuvens e começou a chover cinzas. A chuva de cinzas começou a corroer lentamente a civilização humana, os edifícios aqui. Eles se apressam em cobrir com adereços especiais que impedem a corrosão da chuva de cinzas, mas os carros na rua, bem como instalações públicas, armas de calor humanas, uma vez contaminadas com esta chuva de cinzas, também perderão o efeito. Quanto mais avançado e poderoso for o fantasma de vestes fantasmagóricas, mais chuva de cinzas ele lançará. Quanto maior a área de cobertura, maior a intensidade da corrosão da civilização. Nesta situação, todos os cidadãos da cidade de Decra, Califórnia, ficam trancados em casa. A chuva de cinzas tem um grande impacto nas pessoas comuns. Uma vez molhado pela chuva de cinzas, levemente ficará gravemente doente. Pesadelos frequentes, a mente é poluída, gravemente ficará louco no local, causando uma variedade de doenças terríveis no corpo, morrendo repentinamente. Que cidade tranquila! A número 2 do 5º Esquadrão, a Senhora Rosa Vermelha, vestindo um traje de batalha especial que pode se defender contra a chuva de cinzas, em pé em um prédio alto, olhando para toda a cidade, percebe que toda a cidade caiu em um estado estranho e sombrio. Em um estado de pânico apavorante, isso surpreendeu Rosa Vermelha. Não seja descuidado. Este é o fantasma do telefone, um poderoso fantasma de vestes fantasmagóricas que quase destruiu uma cidade de estado. O número 3 do esquadrão, o homem chamado Coringa, disse cautelosamente. O capitão, Pagini, é um homem careca de meia idade, forte e robusto. Quase 2 metros de altura, exalando uma aura poderosa que até mesmo os fantasmas de baixo nível temem. Ele se virou para olhar o número 4 do esquadrão, Olho Mágico. Você consegue observar? Onde está o núcleo das regras do fantasma do telefone? Se você quer lidar com fantasmas, então primeiro você tem que encontrar o núcleo das regras dos fantasmas. O fantasma do telefone é um fantasma com uma entidade de regra, mas é extremamente bom em se esconder. Agora, todos os cidadãos de Decra, Califórnia, devem ter ligado a contagem regressiva para a morte. A seguir, veremos como este esquadrão resgatará as pessoas da crise. Capítulo 38. Fantasma do tempo e fantasma do telefone. Relatório. Capitão. Encontrou o olho mágico com incrível facilidade. Era um homem negro magro. Ele não decepcionou o capitão. As expectativas de Pagni, apenas para abrir o olho fantasma mágico, levou menos de meio minuto. Para descobrir diretamente onde o núcleo das regras do fantasma do telefone estava escondido. Na inteligência. A personalidade tendenciosa do fantasma do telefone é tímida, com medo de cair porque as regras de assassinato do fantasma do telefone só pode depender do telefone de Jin Lin. Quando o olho mágico descobriu a existência um do outro, os telefones satelitais em suas cinturas tocaram quase simultaneamente, sem dúvida. Este foi o telefonema que o fantasma do telefone fez para eles. O fantasma do telefone também descobriu o esquadrão da Liga da Justiça número 5. Invadiu seu reino fantasma. Diante disso, todos os membros do 5º Esquadrão desligaram rapidamente o telefone. Então desligue, mas no segundo seguinte, Jin Lin. Todos os telefones celulares em todo o estado de Declagia tocaram. Mas isso para o 5º Esquadrão não é uma interferência. Mesmo que já tenham entrado em uma contagem regressiva de morte de 3 dias. Eles só precisam conter e suprimir o fantasma do telefone em 3 dias. Na pior das hipóteses, o outro deve ser leve para a hibernação. Vamos lá, vamos prender diretamente o núcleo das regras do fantasma do telefone. Preparem pedras supressoras de fantasmas suficientes, disse o capitão Pagni, suspenso acima deste prédio de 100 metros de altura, saltando para baixo como um super-homem, em uma cidade cheia de prédios altos, constantemente usando dispositivos de gancho especiais. Voando em direção à direção onde o núcleo das regras do fantasma do telefone está localizado. 4 membros da equipe seguiram de perto. Muito rápido. Quando Pagni explodiu uma janela de um prédio de 50 andares com um soco e chegou ao último andar. Você pode ver um telefone preto e antigo colocado silenciosamente no centro da sala. Este telefone preto e antigo exala uma rica névoa negra. Um forte campo de energia estranha. Espalhando-se, 100% confirmou que este é o verdadeiro núcleo das regras do fantasma do telefone. Justamente quando Pagni e outros planejavam tirar seus tesouros e atacar este telefone preto. Humanos que já morreram realmente entraram na sala. Eles não têm mais olhos. Todos são brancos. A pele de todo o corpo é roxa. Como zumbis, todos eles têm um preto na cabeça. E os fios do telefone preto, todos conectados às pessoas que atenderam o telefone fantasma. E há mais uma regra para o telefone fantasma.
Inúmeros servos fantasmas do lado de fora da porta estão correndo para cá, que droga. Ao ver essa cena, Pagini não pôde deixar de amaldiçoar, o oponente realmente adotou táticas de maré humana. Embora esses servos fantasmas sejam muito frágeis, eles não conseguem resistir ao grande número. Eles entraram em massa, e Pagini e outros serão engolidos mais cedo ou mais tarde se não recuarem. Deixe comigo, membro número 5, Dayal, um jovem como assassino se destacou. Ele tirou aqueles óculos pretos especiais, uau, uma luz vermelha. E com um poder destrutivo terrível, a nova linha vermelha perfurou o fantasma do telefone. O assassino é muito especial. Ele não controla fantasmas, mas por causa de um acidente. Quando um fantasma de nível A estava prestes a ser selado, ele de repente entrou em seu corpo. Originalmente, o fantasma de nível A queria controlar seu corpo, mas a força de sua alma. Na verdade, era incomparavelmente resiliente, não apenas suprimiu o fantasma, mas também ganhou. A habilidade daquele fantasma, raio destrutivo, com um raio destrutivo muito poderoso, perfurou os corpos de um servo fantasma após o outro. Caiu sobre o telefone preto e desabou, o andar superior de todo o prédio. Explodiu completamente, e todos os membros da quinta equipe voaram para fora. Caiu sobre os edifícios altos ao redor. A força física dos mestres de fantasmas agora é a mesma dos superpoderes. Ser capaz de escalar edifícios na cidade como o Homem-Aranha, isso é para pessoas comuns. O choque fatal e a queda de uma grande altura não têm nenhum efeito sobre eles. Como foi? Você destruiu o núcleo da regra? Pagini desesperadamente. Olhando para o andar explosivo, esperando nervosamente, o olho mágico foi aberto imediatamente. Sua própria capacidade de percepção começou a observar, mas como ele varreu. Não conseguiu encontrar vestígios do núcleo da regra do fantasma do telefone neste prédio, relatório capitão. Atualmente, não vejo o núcleo da regra do fantasma do telefone, relatou o olho mágico. Será que foi destruído? Pagini ficou feliz ao ouvir isso, e os outros membros da equipe também cerraram os lábios. Parece que esse fantasma do telefone é só isso. Contanto que você encontre o núcleo da regra, ainda é fácil de lidar com isso. Mas bem nesse momento, trim, trim, o telefone de todos os membros do quinto esquadrão. Toca novamente. Ling Seng ainda não foi destruído? As expressões de todos ficam sombrias de repente. Eles descobrem que é uma linda mulher vestindo um vestido preto longo com a pele pálida por todo o corpo. Ela aparece atrás deles com os olhos fechados, e o que essa mulher está segurando é o antigo telefone preto que está emitindo som. É a mulher de vestido preto que está movendo a boca. Droga! Corram! Não há apenas fantasmas do telefone em Decra, Califórnia. Há também fantasmas do tempo. Neste momento, todos os membros do quinto esquadrão, que antes estavam cheios de confiança, têm expressões de desespero e medo em seus rostos. Fantasma do telefone. Nível de perigo A. Fantasma do tempo. Nível de perigo A. Duas aberrações fantasmagóricas de nível A ressuscitaram simultaneamente em Decra, Califórnia. Droga, droga, droga. Como isso pode acontecer? Neste momento, os 5 exorcistas só querem correr. Se houvesse apenas um, eles ainda poderiam lidar com isso. Mas se houver 2, e eles estiverem trabalhando juntos, então só resta correr. Eles não podem lidar com isso. Mas bem nesse momento, a linda mulher de vestido preto com os olhos fechados abre lentamente a boca. Sua boca não tem dentes nem língua, como um buraco negro profundo e sem fundo. Mas uma voz extremamente rouca pode ser ouvida vindo dela. Mundo. Assim que as palavras são ditas, como se a lei seguisse as palavras, com um estalo. Na área de 1000 metros ao redor, a imagem congela, perde a cor e se transforma em um cenário em preto e branco como se o tempo tivesse parado. Pagini, Moyan e os outros mantêm suas poses de fuga desesperada. Suas expressões ainda estão cheias de medo e desespero. Então, uma linha telefônica se estende do telefone preto que a mulher de vestido preto está segurando e se conecta aos cérebros dos 5 membros. Neste momento, o poder da regra de parada do tempo se dissipa. Os membros do quinto esquadrão da Aliança da Justiça reabrem os olhos. Eles não têm olhos, apenas escleras cheias de sangue. Capítulo 39. A chegada do novo menu. O quê? Você está dizendo que todos os membros do quinto esquadrão da Liga da Justiça foram controlados pelo demônio do telefone e se tornaram escravos fantasmas? Sentado firmemente no sala de comando da sede da FCA, o general Multicor recebeu um relatório de batalha urgente do Departamento de Inteligência e seu rosto ficou imediatamente sombrio, inacreditavelmente. Levantou-se da cadeira. Sem mencionar ele, até mesmo a equipe de toda a sala de comando ficou chocada. Não, como isso pôde acontecer? Você deve saber que todos os membros do quinto esquadrão da Liga da Justiça são exorcistas de nível A. Cada um deles é experiente e tem uma experiência de combate extremamente rica. Mesmo diante
de um demônio do telefone de nível A. Mesmo que não consigam vencê-lo, pelo menos deveriam ser capazes de se retirar em segurança. Como poderiam ter sido aniquilados? Relatório General. De acordo com a gravação e o vídeo transmitidos ao Departamento de Inteligência pelo Capitão Pakini antes de morrer, sua aniquilação foi causada por informações incorretas do estado de Décraca. Porque, na verdade, 2 demônios de nível A ressuscitaram no estado de Décraca. Informado ao General Multicor. Ao ouvir isso, o General Multicor desabou na cadeira. Acabou. O estado de Décraca está acabado. 2 demônios de nível A juntaram forças. Não é de admirar que o 5º Esquadrão, tão forte, tenha sido aniquilado tão rapidamente. Como isso pôde acontecer? Os 2 demônios de nível A realmente escolheram unir forças. Nesse caso, o nível de perigo deste incidente já se aproxima do nível S. Sem tempo para lamentar o falecido 5º Esquadrão, o General Multicor imediatamente ligou para o telefone de domínio Trump. Escusado será dizer. Eu já sei. A voz grave de Trump veio do outro lado do telefone. O que devemos fazer? Devemos simplesmente apagar o estado de Décraca? O General Multicor perguntou com uma expressão solene. Na verdade, a Federação da Liberdade está neste contexto de fundo de ressuscitação de demônios. Houve 2 vezes em que cidades foram apagadas diretamente sem considerar a segurança dos civis. Revelar a Carta Nacional de Trunfo, o apagador, a Federação Livre naturalmente também tem veneno. O trunfo deles, a Federação Livre teve 2 cidades que viram. Praga fantasma normal de classe A, bomba fantasma normal de classe A. A primeira tem uma capacidade incomparável de espalhar pragas mortais, a última tem uma capacidade destrutiva e explosiva desesperadora. Na época, a Federação Livre tinha acabado de suprimir um fantasma normal de classe S e realmente não tinha poder extra para suprimir e conter esses 2 fantasmas anormais de classe A, então eles escolheram usar o trunfo Ira de Deus para aquelas 2 cidades. Apagou-as diretamente. Agora, vamos ter que usar a ira de Deus novamente? Não se apresse, Shouzu, Trump, neste momento. Ficou calmo, embora a perda de um esquadrão 5º a fizesse sofrer. O que aconteceu, aconteceu. Não adianta continuar se preocupando. Ela disse calmamente, ainda temos o esquadrão destruidor enviado pelo Departamento de Anormalidades Leves da China. O General MacArthur ficou em silêncio. O esquadrão destruidor enviado pelo Departamento de Anormalidades Leves da China. O General MacArthur ficou em silêncio. 2 fantasmas anormais de classe A destruíram todo o esquadrão 5º da Liga da Justiça. Mesmo que o esquadrão destruidor do Departamento de Anormalidades Leves da China venha, o que pode acontecer? Não seria apenas um sacrifício? Espera um momento, MacArthur entendeu. O que Shouzu, Trump, quis dizer é que, chegando a este ponto, a última esperança é entregue ao Departamento de Anormalidades Leves da China. Se o Departamento de Anormalidades Leves da China puder lidar com 2 fantasmas anormais de classe A, seria naturalmente o melhor. Se eles não conseguirem lidar com isso e morrerem aqui, então eles podem simplesmente usar o último trunfo, a ira de Deus, para apagar o estado de Delaware e deixar os 2 fantasmas voltarem ao silêncio. Desta forma, o Departamento de Anormalidades Leves da China também perderá uma equipe de destruidores com as melhores capacidades de combate. Vendo assim, realmente se encaixa no estilo da Federação Livre. Se eles sofrerem, outros países também devem sofrer. É absolutamente impossível que apenas a Federação Livre sofra. Senhor Trump, quando a equipe destruidora do Departamento de Anomalias Leves da China chegará à Califórnia, indicará? Precisamos informar a eles a situação real aqui? O General Mike do Ser perguntou. Eles devem chegar em cerca de 6 horas, além disso. Você contou a situação aqui para eles. Você acha que eles ainda ousarão vir lidar com as anomalias fantasmas aqui? Trump perguntou calmamente. Mike do Ser assentiu repentinamente. De fato, 2 fantasmas anômalos de nível A ressuscitaram. E juntos controlam uma cidade, nessas circunstâncias. A menos que o Pilar Nacional da China apareça pessoalmente, ou a primeira equipe dos Vingadores da Federação Livre seja enviada. Caso contrário, é impossível suprimi-los. Mas o problema é que o Pilar Nacional da China não pode deixar a sede do Departamento de Anomalias Leves. Ele precisa suprimir a anomalia fantasma de nível S, Xianpigi. E a primeira equipe dos Vingadores também não pode deixar Washington. Eles são responsáveis por suprimir a anomalia fantasma de nível S, Jijingyi. Então, equipe destruidora do Departamento de Anomalias Leves da China. Espero que vocês consigam eliminar esses 2 fantasmas terríveis, caso contrário, vocês só poderão servir de nutrientes para dormir para sempre lá dentro. China, cidade de Linhai. Área proibida da montanha Kunlun. Lin Jun chegou aqui novamente, com uma expressão respeitosa.
E disse suavemente: Grande mestre do céu e da terra, um novo cardápio chegou. É um fantasma do telefone, uma anomalia fantasma de nível A. As informações sobre ele estão apresentadas aqui. Por favor, dê uma olhada. Ele abriu suavemente uma caixa preta, e uma tela de projeção holográfica apareceu, mostrando informações detalhadas sobre o fantasma do telefone, incluindo o local de ressurgimento atual, a distância em quilômetros daqui, o nível de perigo, as habilidades de regra, etc. Naquele momento, um tentáculo preto se estendeu das Montanhas Negras e chegou em frente à tela de projeção holográfica. No tentáculo, havia um olho demoníaco escarlate. Abriu lentamente, navegando pelas informações acima. Califórnia, Federação Livre. Cozinheiro deu uma olhada e também ficou pensativo. A distância é um pouco longe. Dezenas de milhares de quilômetros, mas esta anomalia fantasma, vendo a introdução do material, parece ser um prato muito delicioso. Se fosse eu, recém-desperto, só conseguiria ver devido à distância. Incapaz de comer, mas minhas habilidades culinárias, após consumir duas entidades fantasmagóricas consecutivas. Minha própria consciência foi muito fortalecida e possuo mais poder das regras. Posso tentar. Posso conseguir enxergar entidades fantasmagóricas à distância? A habilidade de regra de Shu Li permite que a consciência de Shu Li desça nos sonhos de outras pessoas. Já que é assim, quebre. Sob o olhar surpreso de Lin Jun, um pedaço daquele tentáculo preto se quebrou. Imediatamente, a parte quebrada transformou-se em vermes pretos e rapidamente rastejou para o corpo de Lin Jun. Lin Jun olhou para baixo e viu que o verme preto realmente entrou direto em seu coração, sem nenhuma dor, sem qualquer desconforto. Capítulo 40. Ele desembainhou sua espada. Vá, seja rápido. Shui, vasto e enorme. Uma voz sem emoção entrou nos ouvidos de Lin Jun. Sim, senhor. Lin Jun assentiu, então respeitosamente se virou e saiu, começando a liderar a equipe, indo para o estado de Delaware, na Federação da Liberdade. Shui olhou para as costas de Lin Jun. O tentáculo que ele havia quebrado continha parte de sua consciência, permitindo que Lin Jun o carregasse, para que ele pudesse descer diretamente em Delaware e consumir aquela entidade fantasmagórica. Apenas 6 horas se passaram e a população de Delaware diminuiu novamente em 1/3. Não foi o fantasma do telefone que agiu. Mesmo que o fantasma do telefone quisesse matar pessoas, ele deve seguir suas próprias regras e ordem. Aqueles que não atendem seu telefone podem pelo menos viver por 3 dias. Foi outro fantasma do tempo de nível A que agiu. A habilidade de regra do fantasma do tempo é muito simples: parar, acelerar, reverter. Aquele terço inteiro da população, sob o efeito de aceleração do fantasma do tempo, rapidamente envelheceu e morreu. Em apenas 6 horas. O tempo físico dessas pessoas passou por 100 anos devido ao efeito da regra de aceleração. Ah, quão insignificantes e frágeis são os humanos diante de entidades fantasmagóricas aterrorizantes, sem poder de resistência. Lin Yun, 18 anos, é o mais jovem da história do Departamento de Purificação de Demônios da China. Ele também foi pessoalmente nomeado pelo Pilar da China, futuro sucessor, quando a informação chegou à sede da FCA. O chefe da Federação da Liberdade, Trump, o general de 5 estrelas Mike, general multicolorido, e um grupo de altos funcionários mostraram expressões solenes, seguidas de surpresa. O escritório Qingji da China realmente se dispôs a enviar um exorcista de Jade tão promissor? Para suprimir fantasmas e aberrações aqui? Será que o escritório Qingji da China não tem medo que este Lin Jun morra aqui? O valor deste Lin Jun é maior do que 10 esquadrões destruidores, Sr. Trump. Se tal talento pudesse ser usado pela nossa Federação da Liberdade, Mike. O general multicolorido ficou comovido. Ele, que acabou de perder o 5º esquadrão da Liga da Justiça. Agora ele quer muito atrair. Se ele puder persuadir este Lin Jun a se juntar à Federação da Liberdade, então, não só pode enfraquecer o poder do escritório Qingji do país da China, como também pode aumentar grandemente o poder dos seus próprios exorcistas de Jade. Não será usado por nós. O chefe Trump, no entanto, balançou a cabeça e disse: outros exorcistas de Jade de baixo escalão podem ser persuadidos a trair, mas no escritório Qingji da China, qualquer exorcista de Jade acima do nível B tem uma vontade muito firme. Não serão persuadidos. Tentamos pouco ao longo dos anos? O general multicolorido Mike ficou em silêncio ao ouvir isto. Na verdade, ao longo dos anos, a Federação da Liberdade tem subornado secretamente aqueles exorcistas de Jade do escritório Qingji do país da China. Mas, infelizmente, apenas alguns exorcistas de Jade de nível C e D foram persuadidos. Exorcistas de Jade acima do nível D não só não aceitam a persuasão, como também tomam a iniciativa de relatar estas coisas ao escritório Qingji. A coesão deste país ainda é muito forte. É também por isso que este país conseguiu, num período de tempo tão curto,
a ascender ao ponto de confrontar a nossa Federação da Liberdade. Chefe Trump. Apesar de tentar ao máximo, todos os dias, fazer com que os meios de comunicação do seu país difamassem a China. Mas tem de admitir que este adversário é muito poderoso. Não importa. Senhor Trump, recupere o corpo de Lin Jun antes de usar a ira de Deus. Modifique-o em um executor celestial, ainda será nossa força. O general Mike multicolorido disse sorrindo, todos os países do mundo proíbem estritamente experimentos e pesquisas em corpos humanos e em coisas estranhas, mas, na realidade, todos os países estão conduzindo pesquisas secretamente, entre eles, a Federação Livre. Tem um cientista gênio louco, ele tem uma maneira de transformar os mortos. Para ressuscitá-los em fantoches obedientes, espere e prepare-se para o Texas. Use a ira de Deus para evitar acidentes, disse o primeiro-ministro Trump levemente. Sim, a sombra de 5 caças especiais Shenchuan, de uma altitude de 1000 metros. Saltou para baixo. O corpo de Xuanji pousou levemente no prédio central do Texas. No topo do prédio, mas não sentiu nada de estranho. Mas Lin Jun franziu a testa imediatamente. Seus olhos, com um pouco de vermelho estelar, olharam imediatamente para o leste, onde a névoa negra e estranha quase cobriu metade do Texas. Vocês 4, voltem todos para o nosso chinês. Fiquem de prontidão no avião de combate especial. Lin Jun disse imediatamente, e os 4 membros da equipe mudaram de cor. Mas como um exorcista fantasma de nível A do escritório de facilidade, obedecer às ordens do capitão já está gravado o hábito em seus ossos. Embora estivessem preocupados com o Lin Jun em seus corações, eles não hesitaram nem um pouco em pular novamente. Um forte poder de sucção é emitido no avião de combate especial, sugando os 4 membros da equipe de volta para a cabine. O general Mike multicolorido, monitorando a cena aqui, ficou perplexo. Será que este Lin Jun pretende lidar com aqueles 2 fantasmas de nível A sozinho? Como isso é possível? Neste momento, Lin Jun soltou lentamente um sopro de ar branco quente. Como se houvesse um vulcão em chamas em seu corpo, fluindo com uma aura vermelha e poderosa. Um poder terrível fluindo por todo o seu corpo. Ele desembainhou lentamente a espada matadora de fantasmas em sua cintura. Por que ele pediu aos membros da equipe que voltassem para o avião? Porque seu senso aguçado, muito além de outros exorcistas fantasmas, diz a ele que não há apenas um fantasma de nível aqui, mas 2. A Federação Livre os enganou, mas isso não importa. Lin Jun não tem medo mesmo que uma essência maligna de classe A se ressuscite nesta jornada. Porque ele não está lutando sozinho, parte dos tentáculos do Lorde Celestial ainda estão armazenados em seu corpo. Abrindo essa névoa negra, a voz fria do Lorde Celestial ecoou em sua mente. Lin Jun, que recebeu a ordem, tinha um olhar extremamente afiado e explodiu com uma poderosa ameaça que parecia assustar montanhas e mares. Guruguru, o ar ao redor começou a vibrar e ferver. Com a espada mata-fantasmas na cintura de Lin Jun gradualmente desembainhada, uma energia aterrorizante e indescritível estava se acumulando na lâmina da espada. Didi, o pessoal de inteligência da SCA responsável por monitorar Decraca, Califórnia, olhou para a luz vermelha que começou a piscar loucamente no detector de energia. E rapidamente abriu a boca para relatar. Uma onda de energia incomparavelmente aterrorizante apareceu em Decraca, Califórnia. Foi neste momento que Lin Jun da SCA desembainhou sua espada. Com um golpe, ele acertou à distância aquela massa de matéria negra fantasmagórica que cobria metade de Decraca, Califórnia. Capítulo 41. A carta na manga revelada é um deus, sob a vigilância de todos os altos funcionários da Federação Livre. Lin Jun, sozinho no último andar, finalmente desembainhou a espada mata-fantasmas em sua cintura, que ele chamou de Xiaoyun. Na verdade, no momento em que ele estava prestes a desembainhar a espada, a mulher de vestido preto parada no ar na densa névoa negra à distância, e o telefone preto em sua mão já haviam percebido uma aura aterrorizante acima deles aparecendo em Decraca, Califórnia. O fantasma do tempo, que se transformou em uma mulher de vestido preto, e o fantasma do telefone, que se transformou em um telefone preto, trancaram Lin Jun no último andar do prédio no primeiro instante. O rosto delicado e belo do fantasma do tempo já estava distorcido. Inconscientemente, ela levantou a mão para congelar o tempo ao redor daquele jovem magro vestindo o manto de batalha da seção de limpeza, para que ele não pudesse desembainhar sua espada. Mas a distância era muito grande, além disso, no momento, o nível da aura que emanava ao redor daquele jovem era muito alto, de modo que o poder de sua regra do tempo era simplesmente incapaz de afetar este jovem. A espada mata-fantasmas em sua cintura era como um talismã, e a aura que emanava durante o uso formava um campo magnético protetor ao redor. Qualquer estranheza cujo nível de perigo seja menor do que o dono desta aura não pode usar o poder das regras para atacar o usuário desta espada mata-fantasmas.
Quanto ao fantasma do telefone, nem precisa mencionar a habilidade de sua regra de matar pessoas. É discar o telefone. Lin Jun realmente usava um telefone via satélite, mas o poder de sua regra simplesmente não conseguia invadi-lo. No momento em que Lin Jun desembainhou a espada, duas aberrações fantasmas de nível A tiveram uma sensação de horror arrepiante, quase que instintivamente, de seus dois corpos de aberrações fantasmas. E rompeu uma matéria negra ainda mais densa e vasta. Este era o seu meio de defesa. Onde quer que a matéria negra se espalhasse e prendesse, tudo se tornaria seu domínio fantasma. O domínio fantasma formaria uma barreira protetora. Todas as balas que caíssem, mísseis e outras armas térmicas civilizadas falhariam e se deteriorariam. Eles acreditavam que mesmo o ataque do garoto, o golpe da espada tartaruga, definitivamente não conseguiria romper a barreira de matéria negra que suas duas aberrações fantasmas de nível haviam condensado juntas. No entanto, eles estavam confiantes demais. Se Lin Jun estivesse usando apenas uma espada mata-fantasmas comum, então, mesmo que usasse toda a sua força para lançar um ataque, provavelmente não conseguiria romper esta densa barreira de matéria negra. Mas agora, a espada mata-fantasmas que Lin Jun está usando não é nada comum. Esta deve ser, até agora, a espada mata-fantasmas mais poderosa do mundo. Lin Jun brandiu a espada, e a aura invisível da espada tornou-se clara em um instante. Todos os altos escalões da Federação Livre viram chocados que a matéria negra do domínio fantasma, que nem mesmo um míssil deveria conseguir explodir, foi diretamente cortada ao meio por este golpe. Não só isso, mas também a mulher de vestido preto escondida na matéria negra e o telefone preto foram cortados ao meio na cintura. No céu sobre o estado de Draca, na Califórnia, membros desmembrados de mulheres flutuavam, e o lamento assustador. E o som do telefone tão rápido que zumbia nos ouvidos. Uau! Através das câmeras de vigilância dos drones. Todos os altos escalões da Federação Livre que viram esta cena não puderam deixar de exclamar incrédulos. O presidente Trump e o general multicolorido Mike involuntariamente engasgaram. Duas aberrações fantasmas de nível A que instantaneamente dizimaram o 5º Esquadrão da Aliança da Justiça. Foram facilmente resolvidas por um jovem exorcista da China, cortadas ao meio com um único golpe. Absurdo! Tão absurdamente absurdo! A força deste jovem exorcista! Como é aterrorizante! Este é o potencial do futuro sucessor da agência Waxia? Tão jovem e já possuindo uma força tão poderosa, é simplesmente mais monstruoso do que aquele líder da nação quando jovem. Não podemos deixar este jovem retornar em segurança para Waxia. Devemos deixá-lo permanecer na Federação da Liberdade. Se este jovem puder se render ativamente à Federação da Liberdade, tudo bem. Se for obstinado, então não culpe a Federação da Liberdade por usar meios para matá-lo. No pior dos casos, recuperaremos o corpo depois. Por favor, peçam aos principais cientistas gênios para transformá-lo em um vingador dos céus totalmente leal à Federação da Liberdade. O presidente Trump e o general multicolorido Mike trocaram olhares e perceberam o ciúme e os pensamentos nos olhos um do outro, e então assentiram tacitamente. Mike. O general multicolorido imediatamente pegou seu telefone exclusivo e discou para a Liga da Justiça. Capitão do 2º Esquadrão, o telefone de Parson Vicky, general. Olá, o que deseja? A voz do outro lado do telefone era baixa e rouca, com falta de ar e o som da respiração de uma mulher. Mike. Multicolor percebeu que este Parson Vicky estava transando com uma mulher novamente. E definitivamente mais de uma. Parson Vicky é um libertino e, como um poderoso classe de exorcista de fantasmas, a força física é muito alta, e ele aguenta facilmente 10 mulheres amadoras. Quando está de folga, ele basicamente passa o dia todo misturado com mulheres. O general multicolorido Mike estava prestes a circundar o tópico sucessor da agência Waxia Fácil. Na sala de comando da HUFCA, de repente, houve uma exclamação. Até mesmo o presidente Trump ao lado ficou atordoado. O que aconteceu, general multicolorido Mike? Com curiosidade, ele olhou para a câmera e então ele viu uma cena chocante que nunca esqueceria em sua vida. Viu Lin Jun já apontando a espada fantasma longa para o céu. Uma coluna de luz negra subiu de Lin Jun em direção ao céu. Parecia que uma vontade terrível emanava de seu corpo, uma força suprema. Uma aura divina, que parecia transcender todas as dimensões biológicas, envolveu toda a Califórnia de Drac. Milhares de cidadãos sobreviventes foram forçados a se ajoelhar e prostrar sob essa pressão suprema. A maioria das pessoas revirou os olhos e desmaiou no local. Acima do céu, com um pilar de luz negra rompendo as nuvens, um vórtice negro com um raio de mais de 10 quilômetros apareceu do nada. Sob o olhar dos altos funcionários da Federação Livre, que engoliam em seco, como dragões negros. Tentáculos enormes caíram do vórtice, e nesses tentáculos gigantes,
Não havia apenas bocas enormes com dentes afiados, mas também olhos vermelhos sangue girando loucamente, como se estivessem enlouquecendo, mas o povo da Califórnia de Drake não podia ver mais nada, porque, sob essa pressão terrível que se comparava a um deus, era impossível até mesmo levantar a cabeça. Era extremamente difícil até mesmo evitar desmaiar. Oh meu Deus! Deus, por favor, diga-me que isso não é verdade. O presidente da Federação Livre, Trump, olhava fixamente para a tela, para aquela cena épica da descida de um deus maligno em um mito apocalíptico. Todo o seu ser estava em um estado de estagnação cerebral e respiração suspensa. O telefone na mão do general Mike Donovan, ao lado dele, caiu diretamente. Não importava o quanto Parson V gritasse do outro lado da linha, não havia resposta. Nesse momento, a Federação Livre percebeu claramente que a China havia perdido completamente o controle. A carta na manga da China era, na verdade, um deus maligno extremamente poderoso. Capítulo 42. Eu coopero com você? Hehehe. Na verdade, os mais desesperados eram aqueles dois fantasmas de classe A. Eles nunca imaginaram que o jovem exorcista fantasma do departamento Qingji da China era tão desleal para lidar com eles. Esta não era uma garrafa comum de faca de matar fantasmas, era uma garrafa de dano fatal e irreversível a fantasmas. Faca especial de matar fantasmas. Eles estavam pensando em recuar. Escondam-se temporariamente. Afinal, a Califórnia de Drake é muito grande, contanto que eles queiram se esconder e escapar. Não é uma tarefa fácil para os caçadores de fantasmas encontrá-los. No entanto, quando aquele jovem ergueu bem alto a espada matadora de fantasmas, uma coluna de luz negra irrompeu pelas nuvens, abrindo um vórtice dimensional. Forçando um deus maligno a descer aqui, eles sabiam que não podiam escapar. Sob aquele óleo demoníaco escarlate que incessantemente espalha poluição mental, eles não têm para onde fugir. Como se estivessem marcados, não importa para onde fujam, onde se escondam. Serão encontrados instantaneamente. A mulher de vestido preto transformada pelo fantasma do tempo, metade do corpo flutuando no ar. Seu rosto encantador já estava distorcido e gritando sobre o terrorífico poder que fazia sua alma tremer. Como se a simples exposição à pressão do deus maligno a fizesse sentir uma enorme dor como se estivesse sendo queimada por 10.000 chamas. Quanto ao fantasma do telefone e todos os seus escravos fantasmas. Quanto ao fantasma do telefone e todos os seus escravos fantasmas. Seu poder de combate inerente parecia ter encontrado um nêmesis. Ela não parou de resistir, tentando controlar os 5 escravos fantasmas, que eram caçadores de fantasmas de classe A em vida, para lançar um ataque ao deus maligno no ar. A assassina ergueu a cabeça primeiro, e um raio de destruição vermelho-sangue saiu de seus olhos, em direção ao deus maligno no céu. No entanto, chiado. O raio de destruição nem sequer tocou o deus maligno, sendo bloqueado pela aura que cercava o deus maligno. O capitão Parkin saltou para fora com uma expressão impassível e lançou um soco para o céu. O punho dourado se agitou em direção ao céu. Mas o resultado foi o mesmo. Chiado. Nem sequer tocou e já havia perdido o efeito. Pare. A mulher de vestido preto levantou a cabeça com dificuldade. Mas o resultado foi o mesmo. Chiado. Nem sequer tocou e já havia perdido o efeito. Pare. A mulher de vestido preto levantou a cabeça com dificuldade. Olhando para o deus maligno como um mestre, abriu a boca, tentando usar o poder de suas regras de tempo. Mas ela descobriu horrorizada que, sob o olhar do deus maligno, o poder de suas regras de tempo havia se tornado extremamente difícil de ativar. No instante seguinte, todos os escravos fantasmas do fantasma do telefone tiveram suas cabeças estilhaçadas sem lutar, conectados a eles por fios de telefone pretos ligados às suas cabeças. E a causa disso foi apenas o deus maligno no céu agitar levemente um tentáculo. Apenas isso. Corram! Por instinto de sobrevivência, o fantasma do tempo e o fantasma do telefone, ao perceberem que não podiam resistir a este poderoso deus maligno do apocalipse, quase se viraram para fugir. Mesmo sabendo que não podiam escapar, não conseguiam reprimir a ideia aterrorizante de fugir. Seus corações estão muito magoados agora. Por quê? Eles raramente convenciam um ao outro a cooperar. Deveriam ter conseguido sem problemas ocupar a Califórnia de Drake, transformá-la em uma maré de fantasmas e aniquilar com sucesso o 5º Esquadrão da Liga da Justiça. Mas o que fazer? De repente, um jovem humano que pode invocar deuses malignos apareceu. Diga-nos, como podemos jogar isso? O oponente está trapaceando. Neste momento, o fantasma do tempo e o fantasma do telefone desistiram de fugir. Seus núcleos de regras começaram a se mover em direção ao céu. Simplesmente porque aquele terrível deus maligno já havia aberto sua boca.
Explodiu em uma explosão poderosa e precisa, para fantasmas, severa e brutalmente o fantasma do telefone e o fantasma do tempo. Foram sugados para cima, como cordeiros sendo impotentemente enviados para a boca sedenta de sangue de um lobo. Engolido. Quando os núcleos das regras do fantasma do tempo e do fantasma do telefone foram engolidos pela boca gigante. A boca gigante também se fechou lentamente, finalmente sob o olhar tenso de todos os altos funcionários da Federação Livre. Tornou-se gradualmente ilusória e finalmente desapareceu. Mas no céu, ainda havia vestígios da existência daquele enorme deus maligno. Inúmeras nuvens foram brutalmente empurradas para longe, deixando um enorme céu azul vazio. Isso assolou a noite toda, fazendo com que a Federação Livre perdesse a face. E pedisse ajuda aos dois estranhos e aterrorizantes de nível A do departamento de Qingji da China. Então, tudo acabou com um estrondo. Lin Jun, parado no topo do edifício central em Drac, Califórnia, finalmente exalou um suspiro de Arthur Wu com um rosto pálido e suando por todo o corpo, deixando